Entrevista. A Real FM antenada em tudo que acontece em Ouro Preto. Personalidades, autoridades, tudo o que interessa de verdade à comunidade ouropretana e região dos Inconfidentes. Real Entrevista. Muito bem, ótima quarta-feira para você. Hoje, 15 de junho de 2022. Tá no ar mais um Real Entrevista. Hoje recebendo a Duda Salabert. Você, claro, pode participar com a gente pelo 991 60 9001. Participa também pelo nosso facebook.com/Rádio Real FM Oficial. Assiste, né? A turma que ainda não se habituou. Agora a gente não só ouve o rádio, a gente também assiste o rádio. Gilson Fernandes comigo nos trabalhos nesta quarta-feira, véspera de feriadão. Gilson, bom dia pra você. Bom dia, Romizê. Bom dia, Romizê. Você tá me trollando, né, velho? Ele nunca liga no de lá. Bom dia, Gilson, agora sim. Bom dia, Romizeira, bom dia, ouvintes. Eu acho que hoje é uma das entrevistas mais importantes que já realizamos aqui na rádio. Esperamos a participação dos ouvintes. Eu acho que esse é o momento dos ouvintes conhecerem, né, os pré-candidatos, conhecerem, apesar que eu acho que não tem ninguém que não conheça a Duda, viu? Todo local, todo mundo conhece ela de alguma forma, então vai ser muito legal e que os ouvintes participem, né, pelo WhatsApp ou pelo chat do Facebook. Já estamos no Facebook, é isso. Ô Gilson, acho que você ficou nervoso com a presença da Duda e deu uma trollada aí. Duda, ele nunca liga nesse microfone de cá. Hoje ele fez questão de trocar. Ô Duda, bom dia, um prazer receber você aqui na 90.1. Bom dia, muito obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui em Ouro Preto, um prazer estar na que diz as boas e más línguas, a melhor rádio da região, que é a Real FM. Muito obrigada pelo convite, viu? Ô Duda, como o Gilson disse, é impossível alguém nunca ouvir falar ou não conhecer a Duda, mas ainda existem alguns desavisados, alguém que estava lá com Elon Musk na Lua, que ainda não te conhece. Quem é a Duda Salabert? Eu sou professora de literatura, ambientalista, vegana, sou uma pessoa travesti, transexual e estou vereadora por Belo Horizonte. Na última eleição me tornei a pessoa mais votada da história de Belo Horizonte, com quase 40 mil votos, que é um recorde, a votação quase que o dobro do recorde anterior. Em 2018 eu me tornei a primeira mulher transexual do país a disputar o cargo de senadora da República, terminando aquelas eleições com mais de 350 mil votos, fato que me colocou na época como a pessoa mais votada do partido que eu fazia parte. E aí em 2020 disputa as eleições para vereadora e me torno a vereadora mais votada da história de BH. Meu nome tem sido ventilado para disputar o Senado, para disputar o governo, temos pontuado muito bem na pesquisa. A última, por exemplo, que foi divulgada, nós estávamos em segundo lugar na disputa para o Senado, o que mostra que o projeto que nós temos feito tanto em Belo Horizonte como no estado tem reverberado pelos municípios. E eu digo sempre, eu posso estar na política, mas sou professora, até porque eu entendo que meu papel no espaço escolar é muito mais importante do que meu papel no espaço legislativo, porque no espaço legislativo eu crio novas leis, mas em sala de aula eu crio novas consciências. E o que muda o mundo não são novas leis, são novas consciências. É como diz o Gabriel Pensador naquele verso, muda, que quando a gente muda, o mundo muda com a gente. A gente muda o mundo na mudança da mente. Ou seja, mais importante do que criar novas leis é criar novas formas de pensar o mundo. Porque a lei só vai ter sentido se ela vier com um avanço de consciência. Dando um exemplo concreto, nós temos uma lei que criminaliza o racismo no Brasil. Aí eu pergunto, quantas pessoas já foram presas por racismo no Brasil? Então, mais importante do que criminalizar o racismo é a gente promover um debate sobre racismo em sala de aula. Por isso, para terminar essa introdução, eu estou na política, mas sou professora e sei que o nosso papel enquanto educadora, enquanto professora, é extremamente relevante e pouco valorizado num país como o Brasil. Ô Duda, falando nisso, os trabalhos começaram ontem dentro da Federal de Ouro Preto, né? A gente viu uma movimentação muito grande dos moradores, dos centros acadêmicos, das atléticas. Como é que foi o encontro com a comunidade acadêmica da Federal de Ouro Preto na noite de ontem? Foi lindo. Ouro Preto é uma cidade barroca, né? E eu sou professora de literatura, eu entendo que um traço... Quem sou eu para ensinar barroco para os ouropretanos, né? Eu entendo na teoria e vocês na prática mesmo.
Mas uma das marcas do barroco, né, é esse caráter antitético, são as antíteses, a soma do contrário, né, do claro e do escuro, a junção das oposições. Foi o que nós vimos ontem na UFOP. Um frio da noite de Ouro Preto, mas um calor da juventude que esperançava, né, para esse novo contexto que a gente vai construir no Brasil. Então foi muito bonito, nós tivemos 2 palestras, os 2 auditórios lotados, mais de 300 pessoas para nos acompanhar e uma juventude no final de semestre, Sim. sabe, prova final, mas decidiu estar conosco justamente para construir coletivamente um projeto para Minas Gerais, mas a gente também trocar esperanças, trocar afeto. A gente vive num contexto muito trágico no Brasil, em que a necropolítica tomou conta. A gente nem pode mais discutir política com a família em espaço, porque a política tem sido sinônimo de separação entre as pessoas. Parecendo torcida de futebol, né, Duda? E isso é contra a própria essência da política, porque a política é a arte de buscar consensos. Repito, a política é a arte de buscar consensos. Eu mostro a tese, você a antítese e chegamos à síntese. E a política não pode ser uma ferramenta para separar e segregar, tem que ser uma ferramenta para unificar. E aí nós buscamos fazer isso ontem na UFOP. Tem um conceito que eu gosto muito, que a gente tem buscado aplicar em Belo Horizonte nas políticas públicas que nós construímos, que é um conceito de acupuntura urbana. A acupuntura urbana é como se fosse a acupuntura na gente. A acupuntura você faz, né, toca uma parte do corpo e isso propaga pelo corpo inteiro. E a acupuntura urbana é você faz uma ação pequena na cidade, mas que reverbera pela cidade toda. Então acho que ontem nós fizemos um ato de acupuntura urbana, porque nós trocamos ali muita esperança, muito afeto, muito projeto e esperamos que isso reverbere para o Ouro Preto de forma direta ou indireta. Duda, a gente chega numa eleição muito polarizada, né? A gente já vem desde 2018 muito polarizado, mas essa eleição ela vai ter um azeitinho, um toque especial a mais, um tempero a mais, que é a pandemia. Acho que ambos os candidatos vão usar a pandemia como forma aí de palanque para essa campanha do final do ano, para essa eleição do final do ano. Eu queria que você fizesse uma avaliação primeiro no âmbito geral, né, do Brasil, da pandemia, das tratativas da pandemia, e depois em Belo Horizonte, porque o ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, ele é um dos fortes candidatos ao governo de Minas. Então eu queria que você fizesse essa avaliação da pandemia, né, das tratativas do governo federal, né, a sua opinião. Então a gente vive a maior crise da história do sistema capitalista. Não é uma crise exclusiva no Brasil, uma crise internacional. E é importante destacar que essa crise ela não se iniciou na pandemia. Essa crise atravessa o Brasil e formatou a nossa economia nos últimos 15 anos. Então, nos últimos 15 anos, nós vivemos uma crise aguda no Brasil. E essa crise se intensificou na pandemia. E o que nos coloca hoje, como eu disse, o pior momento da história do país. E é uma crise não só econômica, uma crise climática, uma crise social, uma crise humanitária. O que exige do poder público, exige do parlamento e também dos candidatos um programa sério, porque você não resolve um problema complexo com soluções simples. Então nós estamos em ano eleitoral, é fundamental que os eleitores tentem se desviar de soluções simplistas, porque é um problema complexo e estrutural que não é só do Brasil, mas do mundo inteiro. E a pandemia acabou aprofundando esse cenário de crise. O prefeito Alexandre Calil, o ex-prefeito Alexandre Calil, na sua gestão em Belo Horizonte, no enfrentamento à pandemia, foi uma gestão exitosa. Belo Horizonte ganhou prêmios internacionais no que se refere ao controle e combate à pandemia. Isso o Alexandre Calil merece muitos aplausos, porque teve que tomar medidas duras, drásticas no controle da pandemia, mas que salvou vidas, que é o mais importante. Belo Horizonte foi reconhecida internacionalmente como uma das principais capitais no mundo de enfrentamento à pandemia. O Alexandre Calil merece esse prêmio. E essa postura de Belo Horizonte foi diametralmente contrário à postura do governo federal. Foi uma postura negacionista, de negar a ciência, negar a importância e a contribuição das academias, da universidade para o enfrentamento da pandemia. Vamos lembrar que o presidente Jair Bolsonaro considerou a pandemia como uma gripezinha.
A gripe que mata mais de 600 mil? Exatamente, vergonhoso, né? Era para o Brasil ter superado a pandemia meses antes, caso nós tivéssemos de fato preocupado em colocar a estrutura do Estado e do governo para produzir vacina. Nós temos as melhores universidades do mundo. Nós conseguimos produzir uma vacina no Brasil. Então precisava de um aporte financeiro maior e um apoio do governo federal para que o Brasil conseguisse muito mais êxito nesse cenário. Mas infelizmente o governo federal, de forma lamentável e criminosa, acabou sendo irresponsável em relação ao enfrentamento da pandemia, mas nós tivemos ilhas e espaços que foram resistência a essa necropolítica e conseguiu se destacar. O prefeito Alexandre Calil, o ex-prefeito Alexandre Calil, foi um desses exemplos e merece muito aplauso por isso. O prefeito Alexandre, o ex-prefeito Calil, ele travou uma batalha, vamos dizer assim, com o atual governador Zema, né? Muitas vezes parecendo até aquelas briguinhas de quinta série, né? Ah, você é débil mental, seu QI é baixo. E em Belo Horizonte, você sentiu esse clima pesado entre os dois na pandemia? Porque um queria fazer uma coisa, o outro queria fazer outra. Como é que estava esse clima lá na capital? Eu senti, os dois erraram. Foi lamentável a postura do ex-prefeito Alexandre Calil e do governador Romeu Zema, que a gente vivia a maior crise sanitária da história do país. A pandemia vitimando inúmeras famílias, o comércio fechado, todo mundo sofrendo, e aí você tinha dois representantes públicos, um governador e um prefeito, num debate desqualificado, né, chamando brigas pessoais. Se fosse uma briga de projeto, né, trouxesse projeto de crescimento econômico para o Estado e para Minas Gerais, que tivesse divergência, seria ótimo. Mas foi um debate desqualificado e torço para que esse tipo de debate não se reproduza nas eleições desse ano. Mas acho que eu estou errada, porque como eu tenho visto o Alexandre Calil se posicionando e o governador Romeu Zema, parecem duas crianças mimadas que desconhecem o papel da política, que não é... Na política eu digo sempre, brigam as ideias e não as pessoas. Brigam as ideias e não as pessoas. Então nós temos que divergir no campo das ideias. Eu te mostro um projeto, você mostra as falhas do meu projeto e a gente, a partir da contradição, constrói. Achamos um caminho do meio. Mas o que eu vi ali, tanto do Alexandre Calil como do Romeu Zema, é pouco projeto para um crescimento do Estado e muito desqualificação do debate, porque é uma briga pessoal que ninguém ganha com isso. E os dois são sustentados por dinheiro público. Eles são funcionários públicos, têm a obrigação de apresentar um projeto de cidade e de Estado, coisa que eu não vi até agora. E para isso a Duda vem como pré-candidata a governadora? Não tem nada confirmado. Eu estou vereadora. O partido a que faço parte me convidou para disputar o governo, tem um interesse para que eu saia candidata ao Senado. Há uma carência de candidatos do campo popular, do campo progressista para o Senado brasileiro. E também há a possibilidade de eu sair candidata a deputada federal. O fato é que eu vou disputar as eleições desse ano. E há uma questão importante a ser dita. Quando eu me candidatei em 2020 para vereadora, uma das promessas de campanha que fiz seria que eu iria cumprir um mandato de vereadora. Porque eu sou contra o carreirismo político, as pessoas ficarem pulando de galho em galho para cada eleição. Sou contrária a isso. Eu fiz a campanha, uma campanha trazendo debates estruturantes para a cidade, fomos vitoriosas com recorde de votação. E um dia após a vitória, eu abro meu e-mail e aí tinha 3 ameaças de morte contra mim. 3 ameaças de morte do maior grupo de ódio da internet brasileira, do qual surgiram aqueles terroristas que cometeram o atentado na escola de Suzano, matando algumas pessoas de lá. E esses e-mails diziam que iriam me matar e transformar a escola que eu dava aula num mar de sangue. E não satisfeito com isso, esses grupos mandaram este mesmo e-mail para os donos da escola, para a direção da escola e para alguns professores da escola, dizendo que se aquela escola não me demitisse, eles iriam transformar aquela escola num mar de sangue. E aí eu acabo sendo demitida e após ser demitida, eu fiz uma reunião com a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e com representantes da ONU, que mostraram o risco de vida que eu estou tendo, porque eu não tenho segurança por parte da Câmara Municipal de Vereadores. Então, eu sou um alvo exposto. Fácil, né? Fácil. Já era um alvo por ser uma transexual, uma travesti, no país que mais mata transexuais do planeta. E após as ameaças de morte, isso se agudizou. Então,
foi um consenso dessa reunião que se eu estar num cargo federal, seria uma forma de garantir a minha vida. E além disso, ou tentar garantir a minha vida. E além disso, nós passamos agora, essa eleição vai ser a eleição mais importante do Brasil desde a sua redemocratização. E as bandeiras que eu carrego são bandeiras importantes para o Estado, importantes para Belo Horizonte, para o país, que poucos candidatos levantam. Então esse cenário de ameaças de morte, como também a eleição mais importante do Brasil, é uma eleição para reconstruir o Brasil, acaba me convocando para poder participá-la. Não tenho vergonha do que eu prometi, porque foi uma promessa, mas a conjuntura e as ameaças de morte me fizeram tomar essa decisão. Não defini para qual cargo vou disputar, né? Estamos em segundo lugar na disputa ao Senado, mas é importante as eleições para apresentar projetos. Né? Justo Fernandes. Aproveitando para falar com relação a esse assunto da violência contra a mulher, aqui em Ouro Preto agora tem a Delegacia da Mulher e queria ouvir um pouco mais com relação a isso. Essas delegacias que têm atendimento específico para a mulher, né? Não são homens que atendem, são mulheres e o atendimento é diferenciado. Então, o que você acha com relação a isso e também sobre essa questão que Ouro Preto tem, em muitas cidades não. Parabéns para Ouro Preto por ter criado uma delegacia especializada no atendimento às mulheres. O Brasil, o número de feminicídios no Brasil é um número de guerra, é vergonhoso e diz muito sobre como a violência faz parte, infelizmente, do DNA do país. O Brasil está longe de ser um país pacífico, é uma falácia essa ideia de que nós moramos num país pacífico. Os números de homicídios que há no Brasil são vergonhosos. E no que se refere à violência contra as mulheres e o feminicídio, a gente precisa de uma postura mais séria do Estado no enfrentamento desses números. E criar-se equipamentos públicos como uma delegacia especializada é fundamental para evitar, dentre as várias coisas, o que nós chamamos de revitimização, que é a pessoa ter que narrar sempre o mesmo episódio e ser questionada em relação ao atendimento, quando se pega, por exemplo, policiais que não entendem que aquilo era uma violência e acaba querendo descredibilizar. Que roupa que você tava, né? O que você estava fazendo? Isso é uma extrema ignorância. Então, ser atendida por pares, mulheres atendendo as mulheres, já diminui muito esse cenário de violência, né? Ô Duda, na sua introdução você falou sobre seu papel ser mais importante na sala de aula do que fazendo leis. O Valmir, de Carmo do Paranaíba, mandou uma mensagem aqui pra gente falando: no lugar de fazer novas leis, seria muito melhor fazer com que as leis fossem cumpridas. Porque no Brasil o que mais existe são leis, mas principalmente para a classe política que tem poder, e quem tem dinheiro, não são cumpridas as leis. São 2 pesos, 2 medidas. Quem paga o pato é sempre a gente. É isso, né, Duda? Ele está certíssimo e o nosso desejo é que pensamentos coerentes e corretos como esse se propaguem pela sociedade e adentre também a esfera legislativa. Eu digo esses 2 pontos porque há no imaginário popular essa ideia de que um bom político ou uma boa parlamentar é aquela que aprova muitos projetos de leis. Leis nós já temos muitas, o mais importante é fiscalizar essas leis. Então o papel do espaço legislativo essencialmente é o papel de fiscalização. E os políticos que operam nessa parte de fiscalização são pouco valorizados pela sociedade. Não que tem que ser valorizado, porque o papel do político é fiscalizar e ponto, acabou. Né? Não precisa tratar como celebridade. Não é isso, né? Mas é importante a gente entender que esse papel de fiscalização é o mais importante e o companheiro Valmir, de Carmo do Paranaíba. Parabéns, Valmir, pela posição. Duda, a gente sabe da sua militância na causa ambiental. Mariana foi palco de uma das maiores crimes. O pessoal fala, tragédia é crime. O que aconteceu em Mariana foi crime. A gente está em 2022, o rompimento da barragem do Fundão foi em 2015. Até hoje, nenhuma casa é entregue nos novos destinos das pessoas. Como é que você enxerga essa questão da Samarco, da Fundação Renova, que não consegue cumprir o seu papel e depois com o rompimento da barragem lá em Brumadinho, o pessoal, vamos dizer, deu um pé na bunda da Renova e as coisas andaram muito mais rápido em Brumadinho do que em Mariana. Como é que você enxerga essa questão do rompimento de barragens? Então, é muito triste a gente morar num estado que foi palco de 2 ecocídios, 2 crimes, e ninguém foi preso até hoje. O que mostra que as mineradoras em Minas Gerais são mais do que uma atividade econômica.
elas atuam muitas das vezes como organizações criminosas. Criminosas. Vou dar um exemplo. A Vale criou a Vale Internacional. E a Vale Internacional fica nos paraísos fiscais. Então a gente pega o nosso minério, leva para esses paraísos fiscais e eles são revendidos para a China 30% mais caro. Então é lavagem de dinheiro, sonegação de impostos. A Vale deve hoje para o Estado 40 bilhões de reais. 40 bilhões. Sonegando impostos. Então aqui a gente não está discutindo o papel que a mineração tem no que se refere à construção de novas tecnologias, mas a atividade criminosa por várias mineradoras, e aqui nós vimos isso em Mariana e Brumadinho. E aí é um ponto importante, porque cria-se também no imaginário popular a ideia de que Minas Gerais tem a vocação para a mineração. Muito falar o nome é o quê? Minas Gerais, a gente tem vocação para ser, né? Que Minas Gerais, a mineração é fundamental para Minas Gerais. Olha, a gente tem que questionar isso através de números. A mineração representa, em média, nos últimos 10 anos, em Minas Gerais, apenas 4% do PIB. 4% do PIB. Sabe qual que é o percentual de empregos que a mineração gera para o estado de Minas Gerais? 1,2% dos empregos. E 2% dos impostos arrecadados. Então, repetindo, a mineração representa hoje no estado de Minas Gerais 4% do PIB, 2% dos impostos arrecadados e 1,2% dos empregos. Agora, é lógico que existem alguns municípios que têm o que nós chamamos de minério dependência ou minério imposição. Ou seja, em Minas Gerais nós temos 853 cidades. Dessas 853 cidades, cerca de 20 dependem diretamente da mineração, cujo PIB, 50% da economia local depende da mineração. Então, se nós tivéssemos um governador sério e um presidente sério que preocupasse com o crescimento do estado de Minas Gerais, o que ele ia preocupar? Em promover o que nós chamamos de diversificação econômica. Você intensificar outro tipo de produção nos municípios a fim de superar essa chamada minério dependência, que tem um impacto muito grande no meio ambiente e data marcada, porque passa ali 10, 15, 20 anos, após a mina exaurir, chegar na exaustão, a mineração vai embora e o que sobra para a cidade? Desemprego, falta de água e violência. Então é um mito, uma falácia essa ideia de que mineração traz riqueza. Se a mineração trouxesse riqueza, Minas Gerais seria o estado mais rico do Brasil. Sabará, que está entre um dos municípios mais pobres do Brasil, seria exemplo de desenvolvimento. Brumadinho seria exemplo de desenvolvimento. Mas a mineração, segundo o IBGE, os municípios que tiveram mineração de ferro é onde há mais desigualdade social. Então, na verdade, o que nós devemos pensar para Minas Gerais é um projeto econômico que faça esses municípios superar a minério dependência e aí sim a gente, em vez de exportar montanha moída, a gente exportar tecnologia, exportar outro tipo de produção econômica que faça de fato Minas Gerais ser um exemplo de desenvolvimento sustentável. E outra coisa que há que se discutir, que nós estamos hoje num cenário de emergência climática. Emergência climática. Aquele filme do Leonardo DiCaprio, Não Olhe Para Cima, não sei se os companheiros viram. Que filme? Ele mostra um meteoro que está chegando. E o meteoro que está chegando ele é uma metáfora da crise climática que está chegando. Então nós temos que, no filme mostra que a crise climática está chegando, que é o meteoro, e as pessoas querem minerar o meteoro. Nós temos que pensar um outro modelo de desenvolvimento sustentável que supere a questão das mineradoras, que elas, além de causarem crimes ambientais, há também crimes sociais, como aconteceu em Mariana e Brumadinho. E há que se dizer que não existe justiça social sem justiça ambiental. Não existe justiça social sem justiça ambiental. Porque quem mais sofre com os crimes ambientais é a população pobre, negra, da periferia. Basta a gente ver o que aconteceu em Mariana e Brumadinho para sentir o impacto nas famílias mais pobres em relação a esse crime. Então você acha que a Fundação Renova ela fracassou? É criminosa. É criminosa a Fundação Renova, é criminosa. É mais um tentáculo dessa política criminosa das mineradoras em Minas Gerais. Não é que fracassou, ela fez o que foi pensado para ela, ser uma atividade criminosa. Ô Duda, já que a gente está falando de mineração, existe uma grande querela, né? Algumas pessoas defendendo, você totalmente contra.
a mineração na Serra do Curral. E a confusão cada vez é maior. Porque a Tamisa quer explorar uma área que é da Vale, que a Vale diz ser dela, e a Vale fala que não tem autorização. O governador Romeu Zema fazendo aquelas manobras da velha política que ele diz que não seria a política dele, e a Duda tá lá, segue firme, defendendo a Serra do Curral. Como é que tá essa questão? Olha, a Serra do Curral é um patrimônio de Minas Gerais. Vamos fazer um paralelo. Imagine se descobrissem minério no Pão de Açúcar do Rio de Janeiro e decidissem minerar o Pão de Açúcar, dinamitar o Pão de Açúcar no Rio de Janeiro. O que os cariocas fazem? É algo paralelo que está acontecendo com a Serra do Curral. Os mineiros não querem mineração na Serra do Curral porque além de cartão postal, nós temos uma relação afetiva com a Serra do Curral. E não só afetiva, é um espaço fundamental para a segurança hídrica da região metropolitana de Belo Horizonte. Então, e a Serra do Curral está em processo de tombamento. Segundo a legislação vigente, se está no processo de tombamento, tombado está. Se está no processo de tombamento, tombado está. E aí você tem um patrimônio estadual no processo de tombamento e aprova-se o licenciamento de uma mineradora naquele espaço. Mais uma prova das atividades criminosas da mineradora de Minas Gerais. Então, do ponto de vista técnico, estritamente técnico, esse processo de mineração na Serra do Curral é totalmente ilegal e criminoso. Mas o debate lá é político, porque nós temos um governador chamado Romeu Zema, que se apresenta como um office boy das mineradoras, que defende o avanço da mineração ali. Olha, como eu disse, não estamos aqui discutindo a relevância da mineração para o estado de Minas Gerais e para o Brasil. Nós estamos aqui discutindo a mineração criminosa, que é o que está acontecendo na Serra do Curral. Ela é importante do ponto de vista cultural, do ponto de vista afetivo, do ponto de vista hídrico. Na Serra do Curral, para quem não sabe, está ali a 5 quilômetros da Praça 7, coração de Belo Horizonte. Na Serra do Curral tem onça. Então, quando a gente vai discutir questão ambiental, as pessoas estão preocupadas muito com a Amazônia, mas a gente tem que cuidar da Amazônia. Cada local tem sua Amazônia. Então, nós temos que preocupar qual que é a Amazônia de Belo Horizonte, qual que é a Amazônia aqui de Ouro Preto, qual que é a Amazônia de Mariana, sabe? Então, defender os nossos patrimônios naturais é defender a vida no planeta, porque a pandemia, ela foi consequência da relação irresponsável que nós temos com o meio ambiente. Segundo a OMS, 70% das novas doenças que surgiram foram de origem zoonótica, ou seja, de origem animal. A culpa não é dos animais, é da forma irresponsável como nós tratamos o meio ambiente. Então, discutir a defesa da Serra do Curral e das nossas serras é defender as nossas águas, porque nós estamos num cenário de crise hídrica. Está faltando água em várias cidades do Brasil, em várias cidades de Minas. Então, defender a nossa serra. E tem um detalhe importante: no quadrilátero ferrífero, que é onde mais se intensifica as mineradoras aqui em Minas Gerais, é impossível você minerar sem destruir os nossos reservatórios de água. Porque o minério está no aquífero. Aquífero é água mais ferro. O ferro está no reservatório de água. Então, minerar significa destruir os nossos reservatórios de água. É você deixar uma região por cerca de 2 bilhões de anos sem água. Aí eu pergunto, você bebe minério? Então vale a pena, para 4% do PIB, 1,3% dos empregos e 2% dos impostos, você retirar a água de uma região e deixá-la por 2 bilhões de anos sem água? Porque se destruir um aquífero, é isso que a gente está causando impacto ambiental. Ô, Dudu, as pessoas têm que entender que quando a gente fala da mineração, a gente não está defendendo o fechamento total das empresas. Isso. A gente quer que as coisas aconteçam dentro do processo natural das leis. Exatamente. Né? Dentro das leis. Então, quando a gente fala, a mineração está causando isso aqui em Ouro Preto, a gente tem a fábrica da CETEC, a gente está batendo nessa tecla, expelindo fumaça, e eles falam que está tudo dentro dos padrões, e fuligem caindo. As pessoas brigam com a gente achando que a gente quer fechar uma fábrica. Não é essa a questão, né, Duda? A gente está na defesa da saúde. Da saúde, inclusive financeira do local. Então a gente não está aqui propondo que vamos fechar todas as mineradoras e vamos voltar para uma etapa da vida que nós superamos. Não é isso. A gente está discutindo a legalidade
E outro cenário, que nós estamos num cenário de emergência climática que vai afetar inclusive Ouro Preto. Vamos lembrar o que aconteceu no casarão que se desmoronou aqui, não foi no começo do ano, não foi? Baeta Neves? Foi 19 de janeiro. No começo do ano, com as chuvas que tiveram. E aquilo parece um discurso alarmista que eu estou fazendo, mas longe de ser alarmista. Nós temos que combater o negacionismo. O que é o negacionismo? Você negar a contribuição da intelectualidade, da ciência para a sociedade. E os estudos acadêmicos universitários todos têm apontado que o cenário de emergência climática, o que é isso, traduzindo para a linguagem do dia a dia? Que vai se intensificar as chuvas e as secas no nosso cenário. Chuvas cada vez mais intensas, nunca antes vistas na nossa história, e secas cada vez mais intensas, nunca antes vistas. Se são secas cada vez mais intensas, defender o nosso recurso hídrico é fundamental para a nossa vida, e inclusive para a indústria e para a economia local. E quando vai discutir chuvas mais intensas, uma cidade como Ouro Preto, que vive e depende do turismo, cuja arquitetura não foi pensada para esse cenário de emergência climática, o que aconteceu com aquele casarão, e eu saio daqui da conversa hoje, vou conversar com o prefeito, que é uma preocupação que a gente está trazendo, para a gente trazer para Ouro Preto o que nós chamamos de PLAC, que é um plano local de ação climática, que é justamente a gente pensar uma infraestrutura resiliente, para que o que aconteceu em janeiro naquele casarão não se repita. Porque o que está se anunciando para os próximos anos é que, infelizmente, o que aconteceu naquele casarão não vai ser exceção, vai ser regra em Ouro Preto. E é o que vai ser Ouro Preto sem seus casarões, sem suas igrejas. Então, discutir questão climática é discutir essas chuvas intensas. E o poder público tem que se preocupar com isso. Lógico que nós estamos numa crise econômica e desemprego, que as pessoas querem emprego, querem comida na mesa. Esse debate é emergencial, mas nós também temos que pensar em um projeto a curto, porque a emergência climática está batendo na porta. Já bateu, né? Já está na gretinha. Média prazo. O que a Prefeitura de Ouro Preto tem feito, por exemplo, em relação à infraestrutura, para garantir que episódios como esse que aconteceu com o casal não se repitam, porque as chuvas que vão vir em janeiro, tudo tem apontado que possivelmente serão piores, e cada vez pior. E aí, só para terminar, as mineradoras causam um impacto muito grande no que se refere à mudança climática, à produção de gases de efeito estufa. Então a gente tem que discutir um crescimento sustentável dos municípios, do Estado, e isso passa pelos municípios. Cidades como Ouro Preto têm um papel fundamental no enfrentamento da emergência climática. Justo Fernandes. Aproveitando para falar com relação a esse assunto, aqui em Itabirito, na cidade vizinha, foi aprovado agora pelo Conselho de Patrimônio, Conselho Municipal de Patrimônio, a instalação de uma estação ferroviária no distrito de São Gonçalo do Bação, que é um dos distritos mais antigos de Itabirito, eu acho que quase tanto quanto Ouro Preto, se não me engano. E aí essa instalação ferroviária vai ser ao lado praticamente dessa igreja centenária. E aí o que foi alegado, que o Conselho de Patrimônio tinha bloqueado, o Conselho Municipal, e depois eles autorizaram a instalação desse terminal ferroviário. E aí o que mais estão comentando é que, na verdade, o município não tem autonomia para proibir ou não uma instalação ferroviária desse tipo, que seria pelo Conselho, acho que estadual. CONAS. De Meio Ambiente, né? Conselho Nacional do... Conan, Conselho Nacional do Meio Ambiente. E aí aproveitar, tirar essa dúvida com você, para poder explicar um pouco mais pra gente com relação a isso. Que o município não teria essa autonomia, seria, pelo que eles falaram, o município pode meio que indicar, falar que não tem interesse naquela instalação, mas na verdade a escolha final, a decisão final é do Estado. Então, está na nossa Constituição que todo poder emana do povo. Todo poder emana do povo. Então, o povo tem poder sobre tudo. O problema é que a nossa Constituição está longe de ser colocada em prática, né? Mas é um absurdo você construir uma política desconsiderando o mais importante, que é a opinião popular daquele espaço. Se a gente está construindo uma política de cima para baixo, em que a população, a comunidade não é ouvida, e se é ouvida não é levada em consideração, essa política está totalmente equivocada. Eu não acompanhei esse processo, mas acredito que o trâmite é justamente... a decisão é uma decisão estadual, mas a decisão estadual ela tem que estar
esse equipamento tem que estar a serviço da comunidade. Sim. Né? O que mostra a necessidade de a gente fazer uma reforma nessas estruturas do Estado a fim de garantir a soberania local. Né? E, por exemplo, nós vamos discutir, você está falando de um patrimônio. Nós estamos aqui, por exemplo, em Ouro Preto, a gente sabe o impacto que o turismo tem para Ouro Preto. E o turismo é pouco levado a sério no Brasil e em Minas Gerais. A gente, na verdade, teria que intensificar. Nesse processo de diversificação econômica, a gente passa também por um incentivo maior a políticas voltadas para o turismo no estado de Minas Gerais. É um absurdo você ver um patrimônio como esse que você citou. Né? Até é importante a gente ir embora, vou ver se eu passo por lá para ver esse cenário, mas um patrimônio correndo risco que poderia trazer muito... É um casarão, é uma igreja do século... Eu não sei a data certa, correta, mas lá tem esse viés turístico muito grande, porque tem muita cachoeira, e é o que você comentou, né? Então, parece que as mineradoras todas estão se juntando para montar essa estação ferroviária. Para escoar minério, né? Para escoar minério, muito carregamento de caminhão, num local que as pessoas vão meio que para poder lazer e no final de semana para turismo. Então, você está preocupado em escoar minério e esquece do potencial turístico que tem ali. Né? Quer dizer, aí é colocar a pedra no caminho que eu comentei. Se nós temos que estar indo na contramão do modelo de sociedade que nós defendemos. Se a gente quer o desenvolvimento sustentável, a gente tem que promover uma diversificação econômica, entendendo o papel do turismo e do ecoturismo nesse cenário. Mas aí o Estado de Minas Gerais, a serviço das mineradoras, ignora isso e cria mais uma via de escoamento de minério, desconsiderando a opinião da população. É vergonhoso. Ô Duda, ainda nessa questão ambiental, o Zema segue talvez um padrão que o presidente o presidente ainda exercício Jair Bolsonaro, ele segue, né, que é privatizar tudo. E está em debate a privatização dos parques, inclusive o nosso parque estadual do Itacolomi, né? Está uma confusão gigantesca, fizeram uma audiência pública de privatização do parque estadual do Itacolomi em Mariana, sendo que a entrada é aqui em Ouro Preto, né? E o Zema segue essa onda de ir privatizando, inclusive o parque, que o Ouro Pretano tem pouco ou quase nenhum acesso. A gente que tem as nossas torres de transmissão lá em cima, é uma burocracia gigantesca para acessar o nosso parque de transmissão. Como é que você enxerga essa privatização dos parques naturais? Há 2 pontos. Primeiro, a concessão de um parque para iniciativa privada, a ideia em si não é um problema. A questão é como vai se fazer. Você ter o Estado quebrado, né, no contexto de pandemia que nos colocou nessa crise fiscal, você pode ter parcerias privadas da iniciativa privada para poder gerir os parques e até melhorar a estrutura do parque no combate a incêndios. Por exemplo, nós estamos no contexto agora de grandes incêndios, né, e garantir a biodiversidade daquele local. Então a ideia em si não é um problema. O problema é o modo como é feito. E vou dar um exemplo, o Parque Nacional da Serra do Cipó, né, você citou um outro parque, mas da Serra do Cipó, que está no processo também de privatização pelo governo federal, do Jair Bolsonaro, e quem vai tomar conta do parque, segundo as boas e más línguas e os bastidores têm mostrado isso, vai ser a Vale. Quer dizer, você vai colocar, a concessão vai ser dada para a Vale do Rio Doce. A Vale do Rio Doce vai tomar conta do Parque Nacional da Serra do Cipó. A raposa vai cuidar do galinheiro. Exatamente, né? Você vai colocar a raposa para cuidar do galinheiro, para justamente futuramente aprofundar o processo de mineração naquele cenário. É um absurdo. Então, assim, a gente vai se aprofundar mais sobre esse debate dos parques. Sei que muitas irregularidades estão acontecendo, estão tratorando, e a posição do governador Romeu Zema, ele usa um discurso que aparentemente seria bom, de trazer iniciativa privada para poder ajudar na biodiversidade, mas isso é só verniz, porque no fundo é justamente um processo estritamente de privatização, no sentido de não preocupar com a biodiversidade do local e manter apenas o lucro. O lucro não pode estar acima da saúde. E quando a gente fala saúde, é uma categoria que eu falo muito nas construções de nossas políticas públicas em Belo Horizonte enquanto vereadora, que é defender o conceito de saúde única. O que é saúde única? É entender que a saúde humana, ambiental e animal estão interligados. Você negligenciar uma saúde significa impactar a outra. Então, um exemplo concreto é a pandemia que nós estamos vivendo. Nós ignoramos a saúde ambiental e gerou um novo vírus que impactou a nossa saúde. Então, defender nossos parques é defender a saúde nossa como um todo. Você colocar em risco a biodiversidade dos parques, colocando lucro acima disso, o impacto, a conta chega a curto prazo contra a gente.
Duda, ainda falando dessa questão de parceria público-privada, vamos trazer já a pergunta do ouvinte. O Adilson Júnior tá lá no Instagram. Duda, você acha viável parcerias público-privadas em pesquisas nas universidades federais? Quem produz ciência no Brasil é a Universidade Federal. E não tem como a gente pensar na emancipação e soberania de um país sem as universidades. Porque um dos sinônimos de soberania é ciência, pesquisa e tecnologia. Então, o que nós temos que defender é maior investimento, uma fatia maior do orçamento público para as universidades federais, estaduais, institutos federais, que, infelizmente, com a crise econômica, o que nós estamos vendo é que, no cenário de crise econômica, para manter o lucro de alguns oligopólios, o que é feito? O Estado toma medidas não só fiscais, econômicas, mas também medidas educacionais, que seria tirar a educação da mão de pedagogos e pedagogas e colocar a educação no colo do Fundo Monetário Internacional. Quem rege a educação no Brasil hoje, infelizmente, é o FMI. Tanto é que se eu perguntar agora aí para os ouvintes, para quem está aqui nesse estúdio, qual que é o nome do ministro da Educação, ninguém sabe o nome do ministro da Educação. Né? O anterior era um economista, que o objetivo era puramente privatizar a universidade pública. E privatizar a universidade pública é manter o Brasil nessa situação de neocolônia. Porque um país sem ciência, sem tecnologia, sem pesquisa, não é de fato um país soberano. Né? Então, o que eu sou favorável é de maior investimento, maior aporte financeiro nas universidades federais para garantir justamente a tecnologia de ponta e pesquisa de ponta no país. Duda, a gente viu um debate muito grande do governador Romeu Zema. É difícil da gente fugir disso, porque afeta diretamente, né, professores, policiais. O Zema prometeu um aumento lá para os policiais de 10, 12. Ele mesmo propôs, depois canetou, aí agora está falando que não consegue dar o aumento de 33%, que é o piso federal dos professores, e vai entregar o Estado com 30% a mais de dívida. Como é que você enxerga essa questão de não poder dar aumento? Ele falou que reduziu a dívida, mas na verdade a dívida está congelada e não está pagando nada, está gerando juros. Já são mais de 30 milhões de juros em cima disso. O Zema, você acredita que ele tem um plano para, caso ele seja reeleito, tratar essa dívida, ou a bomba vai cair no colo do próximo governador? A bomba vai cair, uma atitude irresponsável do governador Romeu Zema. E isso difere o governador Romeu Zema, por exemplo, da gestão do Calil. Eu tenho inúmeras críticas à gestão do Calil, mas um ponto muito positivo do ex-prefeito Alexandre Calil, é a responsabilidade fiscal, a saúde fiscal do município. O Calil deixou as contas de Belo Horizonte muito bem equilibradas, e isso é muito bom para a economia local, para o investimento. Sobretudo nesse cenário de crise que nós estamos, quem vai querer investir num estado que não tem uma segurança fiscal, né? Então o governador Romeu Zema, que chegou com esse discurso de que teria uma responsabilidade, uma eficiência maior no estado, das contas públicas, tem se mostrado o contrário, de eficiente não tem nada. E isso é algo muito sério, né? Até porque o governador Romeu Zema tem liderado as pesquisas e tem sido bem avaliado alguns pontos, não pelo seu êxito, mas é porque a gestão anterior, o governo Pimentel, foi tão ruim, mas tão ruim para o Estado, que fez, pela régua, as pessoas acharem o governador Romeu Zema uma gestão boa. Mas agora a conta está chegando no final do seu mandato, e acredito que sim, infelizmente, o próximo governador vai enfrentar um problema fiscal muito sério no Estado. Wilson Fernandes. Romizeira, já queria trazer um assunto aqui que foi bastante falado com relação que as mineradoras atingem também a questão da água. E aqui a gente é circulado por mineradoras, e aqui em Ouro Preto hoje a gente está tendo esse grande problema com o problema da água, que na verdade não é a água em si, mas com relação ao saneamento. E assim como você comentou, já que as mineradoras atuam tanto assim na redução da quantidade de água, até mesmo porque eles têm que reduzir o lençol freático para poder minerar, então por que não essa contrapartida aqui específico para Ouro Preto? Não sei se você está bem ciente, mas o pessoal deve ter comentado com relação à concessão do tratamento de água e esgoto. E Ouro Preto acho que é o que teve o primeiro sistema de tratamento de esgoto, e esse sistema, na época de Dom Pedro, se não me engano, e até hoje é o que mantém, e apenas 2% do esgoto é tratado. E agora teve essa concessão, e está tendo muitas divergências de várias pessoas,
e até ontem mesmo foi avaliada a questão de ter um referendo para tirar essa concessionária. Queria saber a sua opinião com relação a isso, se as mineradoras poderiam atuar nisso, em tratamento de água e esgoto na cidade, como contrapartida, até barato para uma mineradora como contrapartida, ou se com relação a essa realmente uma concessão, né, para uma empresa fazer isso e não deixar isso para o serviço público. É bem complexo, né, o assunto, acho que é um assunto que as pessoas estão muito politizando ele do que mais tentando resolver. E a sua opinião com relação a isso tudo? E outras cidades também como referência, né? É um assunto muito complexo e que envolve justamente um projeto de Estado mesmo, né? Quando eu falo projeto de Estado, a Minas Gerais que nós queremos e coloca justamente a questão do saneamento em Ouro Preto no cerne da questão. Há que se discutir, por exemplo, o impacto que a Lei Candir trouxe em relação aos municípios, porque é uma isenção fiscal absurda no setor, né, de mineração, e os municípios deixam de arrecadar um valor considerável que poderia ser investido em estrutura, em saúde, em educação. E no caso especificamente de Ouro Preto, eu acompanhei esse processo que está acontecendo em relação à água, e acredito que o que você traz como ideia seria fundamental, uma parte, né, uma contrapartida desses empreendimentos que têm um impacto social ser destinados à infraestrutura local, a saneamento básico também. E também há um debate também, que vou conversar isso com o prefeito também, há que se discutir a questão de uma tarifa social, né? Então, em relação a concessão do jeito que foi feito, pelo que eu acompanhei, radicalmente contrário. É um absurdo o que foi feito aqui em Ouro Preto. Tem a tarifa social, mas parece que as características, né, Romizia, eram poucas pessoas. Elas limitam, vão fechando que da última vez eu acho que tinha 12 famílias, no universo 75 mil pessoas em Ouro Preto cadastradas. Daí a urgência de discutir essa política pública de forma mais séria, sobretudo no cenário de crise econômica que nós estamos, né? E entendendo o histórico da cidade também em relação à água. Então a tarifa social é fundamental. Você acha que do jeito que estava antes era um problema, mas não se resolve um problema gerando um problema maior, né? Então, do jeito que a concessão foi feita, é vergonhosa. Não sei como o prefeito, em diálogo com o governador, tem feito para tentar solucionar essa situação. Parece que foi um erro da última gestão, né? Sim, parece que no edital, os valores que eles colocaram no edital é o mesmo valor da Copasa. Eles falam assim, a Copasa seria mais caro, mas o valor da tarifa é o mesmo da Copasa. E sem contrapartidas para a empresa, e aí agora está comentando que em vez de aumentar essa questão da tarifa, que tem um subsídio da prefeitura, que a prefeitura subsidia a empresa que está sendo concessionária, e não foi feito o que aparenta que não foi feito um estudo econômico realmente para saber se a empresa, se os valores das tarifas cobrados pela empresa, que ainda não está cobrando, vai começar a cobrar a partir do mês que vem, que estão acima do que deveria ser. Então, acho que é muito complexo, né? Mas acho que traduz um problema no Brasil da falta de gestão, né? E quando se fala em gestão, é você construir um planejamento, né, para o município e para o Estado, né, de 10, 15, 20, 30 anos pensando. Não se resolve problemas complexos de forma simplista. E parece que foi feito na última gestão, na concessão, é justamente isso. Você pegar um problema complexo de Ouro Preto, que é a questão do saneamento, e achar que uma concessão resolveria o problema. E acabou gerando um problema muito mais complexo, né? Daí o problema da falta criminosa de gestão. Uma pessoa que toma uma atitude dessa é um criminoso. Você está discutindo água. Numa cidade que é 2,5 vezes maior do que Belo Horizonte territorialmente. Então, não é uma coisa tão simples, né? Ô Duda, e... Ô, Romizia, só um detalhe que volta de novo à questão da mineradora. Sim. Aqui sempre foi uma tarifa social, foi sempre uma tarifa básica. Antes era R$20. R$22. R$22 por casa. 21? 22? 12? Aí, R$12 por casa. Aí depois foi para 22 já com a Sandeouro. E agora tá cerca de R$40. E aqui sempre teve muita mineração, então nunca dependeu, a prefeitura sempre manteve o sistema de água por conta própria e a tarifa é meio que não pagava nada. De custo, não pagava nada. E as mineradoras mantendo, na verdade, a alta arrecadação, mas não investindo realmente em estrutura. O que as mineradoras deixaram de estrutura para o município, né? Isso. E essa é uma dinâmica das mineradoras, que o lucro, em sua maioria, são para acionistas internacionais e pouco se deixa para a cidade, né? A concentração de renda é um elemento importante. Daí a gente pensar nessa distribuição dos lucros se materializando em infraestrutura. Esse é um debate que tem que ser feito nas eleições desse ano, inclusive, do ponto de vista do governo
e da presidência, né? Em Itabirito... Sem contar a dívida da Vale, né, Duda? 40 bi. E outra coisa, Gil, só cortando você, porque muito tem se discutido, porque, acredite ou não, Ouro Preto só foi reconhecido como município atingido do rompimento da barragem agora. Estão falando de até 300 milhões para tratar o saneamento. E muita gente está defendendo que pegue esse dinheiro e dê para a Saneouro e que ela assuma daqui a famosa encampação. Só que a coisa não funciona bem assim. A empresa também tem que querer ir embora, né? Porque uma empresa multinacional fala, não vamos embora, aí vai para a justiça, a coisa piora. Você acredita que a saída para essa questão da água em Ouro Preto é pagar e ela ir embora e a prefeitura ficar com a bomba depois, ou tratar um subsídio, tratar uma tarifa menor, né, fazer um TAC? O que você pensa desse universo aí? Olha, é um problema extremamente complexo, um problema que a última gestão deixou, como eu disse, algo criminoso. Vou conversar com o prefeito nesse sentido, mas é lamentável a gente ver uma situação como essa em Ouro Preto, lamentável. Agora, que você estava citando a dívida da Vale deve 40 bilhões para o Estado brasileiro, 40 bilhões de sonegação de imposto. Então, se nós tivéssemos de fato um Estado que preocupasse com o desenvolvimento sustentável, uma parcela significativa dessa dívida poderia ajudar Ouro Preto a superar esse cenário, né? Ainda falando de mineradora, vem aí, ou já foi anunciado, a duplicação da 356. E para quem sai de Ouro Preto, Mariana, para Belo Horizonte, são 2 pedágios, cerca de R$ 42 reais. Para quem sai de Viçosa para Belo Horizonte, passando pela 356, mais de R$ 100. A saída, já que as mineradoras utilizam tanto esse trajeto, a gente passa ali pela BR, carreta e caminhão atrás de caminhão. A saída seria privatizar, Duda, ou falar com a mineradora, cria uma estrada marginal e use ela. E o povo que vai ser onerado. Essas estruturas que são feitas são todas para escoar minério. Não estão pensando no bem-estar da sociedade, não estão pensando no bem-estar da população. É preocupando exclusivamente como escoar minério. Então, é isso. Nós temos um Estado que é refém das mineradoras e, de modo geral, as atividades minerárias durante a história do Estado deixam isso muito claro. Há uma preocupação apenas em manter lucros de acionistas internacionais e pouco distribuir a renda para os municípios. E com empregos que são gerados, em sua maioria, não estou dizendo todos, mas em sua maioria, empregos de pouca qualidade, né? Então, eu acho que a questão é justamente a gente ter um Estado firme no que se refere à preocupação com o desenvolvimento sustentável. E quando se vai discutir desenvolvimento sustentável, a gente discute infraestrutura verde e infraestrutura preocupada com o bem-estar social e não uma infraestrutura que volte exclusivamente para as mineradoras. Daí, esse debate de diversificação econômica que a gente tem tanto levantado e batido a tecla, passa por esse debate sobre a infraestrutura que o Estado vai pensar a partir dos royalties da mineração, né? Você é a favor ou contra o pedágio nesse trecho da 356 que vai de Belo Horizonte a Viçosa? Eu sou contra. Ô Duda, vamos trazer a pergunta do Armênio aqui, antes da gente girar, fazer o primeiro intervalo. A gente já está com mais de 1 hora de entrevista, agradecendo todo mundo aí pela presença. Olha, primeiramente, gostaria de parabenizar a Duda pelo trabalho. Acompanhe pelas redes sociais e é nítido a intensidade com que ela trata as políticas públicas. Como você, Duda, tem lidado com o paradigma da chamada velha política, com as novas metodologias de atuação, redes sociais, informações instantâneas, fake news e por aí vai. E está te parabenizando pelo equilíbrio, talvez muitos de nós não teria, nas discussões com o Nicolas Ferreira, mostrando que não se vence uma discussão com grosseria e ataques pessoais. O Armênio tá mandando um abraço. Obrigado, Armênio, obrigado. Acho que em 2018 eu me tornei a primeira pessoa transexual, a primeira travesti a disputar o cargo de senadora da República. Quando eu lancei minha candidatura, os dois filhos do Bolsonaro compartilharam a candidatura. E quando compartilharam, o meu Instagram, em menos de 1 hora, recebeu milhares de mensagens de ódio. Não é centenas, é milhares. E a palavra que mais aparecia era nojo, porque é isso que parte da cidade tem em relação a nós travestis transexuais. Não satisfeito com isso, esses grupos começaram a avaliar negativamente a página do Facebook da escola que eu trabalhava. Começaram a mandar e-mail para a escola que eu trabalhava pedindo minha demissão. Telefonavam para a escola pedindo minha demissão.
Olha o absurdo, esses grupos odiosos organizaram manifestação na porta da escola para que eu fosse demitida. Então, quando você vai discutir as tecnologias de velha política, infelizmente, o que nós temos visto é que as tecnologias, as redes sociais, têm sido mais uma das ferramentas para materializar o que nós chamamos de violência política. Sabe? Eu perdi meu emprego de professora justamente por causa dessas ameaças que a gente sofre a partir de rede social. E nós vamos enfrentar a eleição desse ano, que vai ser a eleição mais violenta da história desse país. Tudo tem apontado para isso, com uma polarização absurda, um discurso de ódio que vem crescendo, se intensificando, e um presidente que não vai querer sair do poder. Então vai ser a eleição mais violenta. E as redes sociais serão, infelizmente, ferramentas para reproduzir essa violência política que passa por disseminação de fake news, tentar desqualificar os candidatos. E isso é muito triste, porque a gente perde um papel importante da eleição, que é justamente discutir projeto. A eleição não tem só um papel, as eleições não têm só o papel de eleger candidatos, mas de promover debates, apresentar programas. Tem um processo pedagógico também. A eleição tem o papel justamente de trazer as pessoas para o debate e a gente pensar coletivamente alternativas de superação de crise. Né? Mas acaba que essa velha política, que é marcada pelo ódio, né? Por um debate desqualificado, trazer as questões para a esfera pessoal e não social, usam dessas tecnologias para ferramenta de ódio. Eu tento me blindar, preocupado muito com minha saúde mental, com a da minha família também. E é ruim que os ataques nunca são só contra a gente, também ataque a família, mas eu tenho certeza que nós estamos contando, faltam 3 meses. 3 meses. Daqui 3 meses nós vamos sair vitoriosos em esfera federal, estadual, e nós vamos pavimentar um novo caminho, superando essa necropolítica e pensando numa biopolítica, uma política da esperança, né? Uma política que volte a pensar o Brasil a partir de reformas estruturantes, por exemplo, discutindo por questões sérias, porque nos últimos 4 anos ficou um debate histérico sobre a chamada escola sem partido, sobre o professor está doutrinando as pessoas, um debate que em nada acrescentava a melhoria da educação no país. Então, em Belo Horizonte, por exemplo, quando nós ganhamos, eu prometi que cada voto que eu tivesse seria uma árvore que plantaria. Cada voto que tivesse seria uma árvore que plantaria. Eu terminei as eleições, são quase 40 mil votos. O fato que me colocou no SPC das árvores. Aí eu falei, como é que eu vou pagar essas 40 mil árvores? E aí o debate todo tem que ir para a política pública. O que nós pensamos? Então vamos construir uma política pública para o município. Aí nós conversamos com a prefeitura e criamos um projeto de ecoalfabetização. E esse projeto de ecoalfabetização é justamente, vamos junto às comunidades escolares, fazer plantio de árvore. Então não vai ser eu que vou plantar. Vamos ser alunos, pais, professores, pedagogos, fazer plantios de árvores no caminho para a escola, porque nós entendemos que o caminho para a escola tem que ser o melhor caminho possível. O melhor caminho possível tem que ser para a escola. E aí nós vamos fazer plantios de árvores. E nesse plantio vão ter educadores debatendo sobre justiça climática, sobre educação climática. Então nós estamos plantando árvore, estamos plantando água, porque plantar árvore é também plantar água, porque há um número que aponta que uma árvore na fase adulta, ela projeta na atmosfera cerca de 500 litros de água por dia. E estão plantando consciências ecológicas, porque vai ter um debate sobre justiça climática também ali. Então eu penso de uma forma de combater essa velha política, a gente voltar a discutir questões importantes para a cidade, questões importantes para o Brasil. Por exemplo, discutir uma política nacional de redução de agrotóxicos, redução de impostos sobre alimentação orgânica. É um absurdo no Brasil uma maçã ser mais cara que um pacote de biscoito recheado. Sabe? Discutir uma reforma no sistema prisional, é vergonhoso a gente ter a terceira maior população carcerária do mundo. E se investe muito dinheiro público para pouco ou nenhum resultado, porque as cadeias acabam sendo universidades do crime e não ressocializa ninguém. Eu trabalho há 10 anos em cadeias. Durante 6 anos desses 10, eu dei aula voluntária. Eu falo 10 de forma voluntária. Desses 10 anos, 6 anos eu dou aula como professora de forma voluntária no espaço prisional. E eu digo, não há espaço mais corrupto do que as cadeias no Brasil. As cadeias são espaços extremamente corruptos. Onde mais corre corrupção é ali. Então, é útil fazer uma reforma nesse espaço para que a gente tenha mais dinheiro, invista menos dinheiro público, jogue fora menos dinheiro público
e pensa o espaço de fato de ressocialização. Então a gente tem que voltar a discutir questões estruturantes para o Brasil. Eu tenho provocado as pessoas que, por exemplo, de discutir questão estruturante é a gente voltar a pensar grande, voltar a ter nossos grandes sonhos, nossas utopias. O Eduardo Galeano, ele fala que a utopia é como se fosse o horizonte, que nos faz caminhar, porque quanto mais a gente caminha, mais distante está. Então, fomentar utopias e sonhos grandes é importante. Então, um exemplo que eu estava dando ontem na UFOP é que me perguntaram em relação às cotas, às políticas afirmativas. Eu disse, as cotas são importantíssimas para dar o mínimo de equidade. Mas a pergunta que eu faço é até quando? Até quando? A gente tem que voltar a pensar grande. E aí voltar a pensar grande significa, poxa, nós estamos discutindo política de cota, vamos avançar. Vamos propor o fim dos vestibulares. O fim dos vestibulares. As pessoas dizem tudo isso é uma utopia. Fala que utopia, vamos olhar para o lado. A Argentina acabou com os vestibulares. A Bolívia acabou com os vestibulares. México acabou com o vestibular. Cuba acabou com o vestibular. E não vou citar exemplos europeus como a Alemanha. Vamos ficar só aqui entre nós. Então, se a Bolívia e a Argentina acabaram com o vestibular, é totalmente possível trazer essa realidade para a realidade brasileira. Mas isso pressupõe a gente voltar a discutir coisas sérias no Brasil, né? Que acho que vai acontecer daqui a 3 anos, ou daqui a 3 meses, melhor dizendo, que nós vamos sair vitoriosos. Gilson. Aproveitando com relação... Depois eu quero voltar nas cotas, mas acho que... A gente vai voltar porque é um assunto que tá pipocando aqui. Sim. Agora, nesse momento, é com relação a essa polarização que você comentou, principalmente na internet, que a internet é um ambiente específico para isso, né? Você vai lá, oculta a pessoa que você discorda de você e só fica vendo pessoas que concordam com você. E a cada vez... Inflando o ego, né, Gilson? Isso aí. Aí as pessoas acabam achando que aquilo lá é a realidade e não o seu mundo fechado de internet. E você, desde o início, falou muito com relação ao respeito ao outro, o diferente, né? Ao respeito ao outro lado da polarização, que na verdade não tem que ser polarizado. Sempre vai ter discussões diversas, mas sempre tem o caminho comum, que é o caminho da democracia. Democracia nada mais do que isso, né? A briga de ideias e chega no consenso. Queria que você falasse um pouco mais sobre isso, principalmente agora nessas eleições, que eu acho que vai ser muito violenta, principalmente por causa dessa questão de polarização de ideias, que a pessoa discorda do outro, acha que o outro está errado e, na verdade, não chega nem a ouvir o outro. Eu estava falando um pouco agora mais cedo com o Vitor sobre isso, que a rádio permite isso, né? Diferente da pessoa da internet que vai lá e ocultaria. Aqui não, apesar que muita gente fala que não vai escutar mais a rádio. Já sofremos ameaça. Já sofri ameaça aqui de bolsonarista, Duda. Fala, não vou escutar mais a rádio. Eu vou tirar meu anúncio, vou desligar pros donos aí pedindo para mandar embora. Inclusive um bolsonarista que falou que concordava com alguém de esquerda e boicotaram ele também. Então, essa briga tá muito, muito grande, assim, principalmente bolsonarista. Um bolsonarista veio dar entrevista aqui pra gente. Ele falou que apoiaria um candidato de esquerda, inclusive do PT. Aí o telefone dele tocou na mesma hora, cortando ele, né? Coisas que acontecem. Então, falar um pouco mais sobre isso, essa polarização que vai ter, e para as pessoas respeitarem. Eu acho que a principal palavra é o respeito, né? E realmente pro debate de ideias. Tem que ter debate. Eu acho que o que todo mundo foge é do debate. E sem o debate você não aprende, você não cresce. Tem que ter o debate. Inclusive os candidatos à presidência têm que participar do debate. Eu vi aí, disseram que o Lula e que o Bolsonaro não querem participar do debate. Tem que participar, ué. Como assim? Né? Como vai fugir do debate? Como assim? Tem que participar. Eu sou professora de literatura e eu entendo o poder e a dimensão da palavra. E eu digo sempre que toda vez que a palavra falha, a violência entra em cena. Toda vez que a palavra falha, a violência entra em cena. Uma pessoa bate na outra quando não consegue mais conversar com outra pessoa, dialogar com outra pessoa. Então, um local onde não há diálogo é terreno fértil para a violência. O exemplo disso é quando um assunto vira tabu. Quando vira tabu, é justamente por trás desse tabu há muita violência. E quando não se tem mais diálogo, que um companheiro não quer mais ouvir o outro companheiro, né, nesse cenário de polarização que a gente está, a gente percebe a violência política sendo escancarada no país. Né, e a gente teve a execução da Marielle Franco, o Jair Bolsonaro esfaqueado, quer dizer, é um dos países que mais tem violência política, um dos países em que mais mata candidato na época de eleição. Isso é pouco discutido. O Brasil é um dos países que mais mata candidatos em época de eleição.
é muito trágico isso aí. Mas é cenário também de um contexto de crise econômica também, sabe? Essa crise econômica, que não é exclusivamente do Brasil, uma crise global, e isso há um acirramento da chamada luta de classe, né? E aí essas ideias antagônicas acabam se escancarando. É um processo complexo de discutir, mas que passa também por um amadurecimento da democracia no Brasil. Mas infelizmente eu tenho desconfiado de que esses próximos meses vão ser bem trágicos no que refere a esse tipo de violência. Mas depois da noite vem o dia, né? E acho que a gente saindo com a vitória daqui 3 meses, estabelecendo uma nova ordem no país, a gente consegue voltar ao debate que havia antes. Estava conversando no carro vindo para cá, que teve uma pessoa que falou assim, na época em que havia a briga entre PT e PSDB, por exemplo, uma pessoa que estava conosco, ela falou que o aniversário dela caiu no dia da eleição. Nossa. Do segundo turno. Que sorte, hein? Aí era Dilma e Aécio. E ela era o aniversário dela. Aí ela convidou para o aniversário e ela colocou a decoração azul azul do PSDB e vermelho do PT. E as pessoas foram para o aniversário dela e eles ligaram a televisão e foram assistir a apuração, uns defendendo a Aécio, outros defendendo a Dilma. Esse cenário é impossível hoje. Impossível. Olha o nível que nós chegamos, sabe? Então, assim, derrotar o Bolsonaro é fundamental para a gente pensar esse resgate de uma política em que os antagonismos consigam conviver. Vamos girar, daqui a pouquinho a gente volta, a pausa pro cafezinho, né, Felipe Lage? E já a gente volta com muito mais. Ô, Duda, tem muita pergunta. Como eu disse, a gente poderia ficar aqui tranquilamente até umas 5 da tarde. Bora lá, vamos fazer 5 horas. Agora 10h34, já a gente volta, não sai daí. 90,1. Ei, Ouropretano, a Secretaria de Saúde tem um recado para você. Ainda dá tempo de se vacinar contra a gripe e o sarampo. Confira nos meios de comunicação oficiais da Prefeitura os grupos prioritários de cada campanha e busque uma unidade básica de saúde mais próxima da sua casa para receber a imunização. Prefeitura de Ouro Preto. O futuro é feito agora. Atenção, Mariana, Ouro Preto e região. O programa de capacitação Samarco está com grandes oportunidades. São cursos de qualificação em carpintaria no Senai de Mariana e armação no Senai Antônio Pereira. Todos gratuitos. Aproveite para aprender a se capacitar com a Samarco. Faça sua inscrição nas capacitações gratuitas. O prazo é até 19 de junho. Acesse o site trabalheconosco.vagas.com.br/Samarco/capacitação. Capacitação Samarco. Você mais preparado e preparada para o mercado de trabalho. Quer ficar bem informado sobre tudo o que acontece em Ouro Preto, Mariana e no Brasil? Acesse www.diadianoticias.com.br e fique bem informado. Estamos também nas redes sociais. Conteúdo de qualidade e compromisso com a informação. Dia a Dia Notícias, o seu portal de notícias diário. www.diadianoticias.com.br. Das Calçados é a sua melhor e mais nova opção em calçados adulto e infantil, masculino e feminino. Trabalhando com as maiores marcas: Ramarim, Piccadilly, Visano, Dakota, Kildare, West Coast, Samarino, Topper, Rainha, Grendene, Clean, entre outras. Das Calçados, em Mariana, Rua Padre Gonçalves Lopes, 35A, Centro, fone 3557-4388. Das Calçados, a beleza da moda a seus pés. Das Calçados. Na Farmácia Santa Clara, você encontra uma linha completa de medicamentos genéricos e de marca com o melhor preço de Ouro Preto. Com a entrega mais rápida da cidade, você recebe o seu medicamento na segurança de sua casa pelo serviço delivery. A Farmácia Santa Clara fica na Rua Pandiaca Lógeras, número 737, em frente ao IFMG. Ligue e peça seu medicamento no 3551-0572 ou 3551-2432. Pelo nosso WhatsApp no 31 98727 0572. Vem
Venha se qualificar para o mercado de trabalho na Moraes Treinamentos. São mais de 90 opções de cursos para você alavancar a sua carreira profissional. Cursos autorizados pela Secretaria de Educação, Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais e Polícia Federal. Siga-nos no Instagram, @Moraes_Treinamentos. Moraes Treinamentos e Consultoria. Rua Bom Jesus, 23, Barro Preto, Mariana, em cima do Cicobi. 3558-5679. É logo ali, juntinho. Terça e quarta especial de hortifruti Farid Supermercados. Confira as ofertas. Limão Tahiti 1,98 o quilo. Mandioca 3,98 o quilo. Batata 4,48 o quilo. Cebola amarela 3,98 o quilo. Alho 14,90 o quilo. Farid Supermercados. Tão perto, tão completo, tão seu. Tão perto, tão completo, tão seu. O uso de máscara deixou de ser obrigatório em locais fechados de Mariana, mas o uso permanece obrigatório nos estabelecimentos e serviços de saúde e nos transportes coletivos e escolares. Proteja a sua vida e a do próximo. Prefeitura de Mariana, construindo uma nova história. O sucesso da sua estação toca aqui. Real FM. Ei, Ouro Pretano. A Secretaria de Saúde tem um recado para você. O uso de máscaras continua obrigatório em estabelecimentos e serviços de saúde, transporte coletivo, locais de embarque e desembarque e no transporte público. Prefeitura de Ouro Preto. O futuro é feito agora. Qual a sua programação de hoje? Precisa sair para as compras? Vai para o trabalho? Consulta? Supermercado? Precisa fazer uma visita? Independente do que vai fazer, deixe seu carro em casa. Vai de 2V, o aplicativo que leva você de motorista onde precisar. Baixe o aplicativo 2V no seu celular e deixe a gente te levar. Rápido, fácil e seguro. 2V, você vai e volta com segurança. A Droga Rede chega com prazer a Ouro Preto e feliz por fazer parte das famílias ouropretanas. Somos uma família cuidando da sua. Trouxemos um atendimento humanizado e rápido para toda a cidade. Venha conferir nossas promoções. Ligue e faça o seu pedido. Droga Rede, com você em todos os momentos. Rua São José, 201, Centro, Ouro Preto, 3551-4505. WhatsApp 31 989590032. Droga Rede, com você em todos os momentos. Real FM. Queimão de estoque KZ Acabamentos. Toda linha Seus e Portinari com 30% de desconto. Isso mesmo, 30% de desconto. Mas corre porque é só enquanto durar o estoque. Rodovia Rodrigo Melo Franco de Andrade, Pocinho, ao lado da Premaf. 313552-4000. KZ Acabamentos. Exclusiva como sua casa. No Supermercado Estrela da Barra, você encontra ofertas especiais todos os dias, com qualidade e o menor preço de Ouro Preto e região. Venha e encha seu carrinho. Aberto de segunda a sábado, das 8 da manhã às 8 da noite e aos domingos, das 8 da manhã à 1 da tarde. Supermercado Estrela da Barra, Rua dos Inconfidentes, 268, Barra. Entregas em domicílio 3551-4968. Criaturas incríveis invadiram o Jardim de Mariana. Visite o Mundo Jurássico. Disponível até o dia 30 de junho na Praça Gomes Freire de forma totalmente gratuita. Prefeitura de Mariana, construindo uma nova história. Real FM 90.1. Ei, Ouro Pretano. A Secretaria de Saúde tem um recado para você. A quarta dose da vacina contra a Covid-19 para pessoas com 60 anos ou mais já está disponível nas unidades básicas da sede e dos distritos. Prefeitura de Ouro Preto. O futuro é feito agora.
As ofertas mais fresquinhas da cidade estão no Hortifruti Cooperouro, válidas nesta terça e quarta na feira. Melancia, 1,48 kg. Batata doce roxa, 2,68 kg. Abacaxi pérola a unidade ou cebola miúda o quilo, 3,98. Ameixa importada, 4,98 kg. Goiaba vermelha, 7,98 kg. Ovos brancos ou vermelhos pente com 20 unidades, 9,98. Ofertas válidas dias 14 e 15 de junho. Cooperouro, a sua cooperativa. O Centro Educacional Ouro Preto vem se dedicando há 23 anos ao cooperativismo educacional e oferece ensino de qualidade para alunos do maternal ao 9º ano, educação integral e inclusiva, turmas reduzidas, oficinas extracurriculares, programa bilíngue em parceria com a Cake Idiomas, a melhor equipe de professores da região. Informações 3551-4462. Venha tomar um café com a gente e conhecer a nossa proposta pedagógica. CEOP, uma escolha feliz. Real FM. Radar 90. Radar 90. Informação em tempo real. Informação em tempo real. Após a liberação do uso de máscaras no dia 2 de maio, exceto em locais de serviços de saúde e transporte coletivo, a Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Ouro Preto voltou a recomendar o uso de máscaras em locais fechados. A decisão veio após avaliação do Comitê Covid na última segunda, dia 6 de junho. O comitê avaliou a situação dos atendimentos na rede de saúde do município e foi constatado um aumento na procura de atendimentos nas unidades básicas de saúde e também na UPA por casos de pessoas com sintomas respiratórios. Segundo o informe da Prefeitura, a média móvel de casos no município passou de 12 para 28 no mês de maio, registrando 246 casos no mês e até 3 de junho, antes da avaliação do Comitê Covid, foram 108 positivos detectados. Os casos positivos não alteraram o quadro de internações necessárias, de acordo com o secretário de Saúde, Leandro Moreira, que informou no comunicado da Prefeitura que não há necessidade, por enquanto, de ações mais severas quanto à restrição. O secretário atribuiu a vacinação aos casos leves que não necessitam de internações. A máscara segue com uso obrigatório em locais de atendimento à saúde, transporte coletivo, terminais de embarque e desembarque e transporte escolar. As vacinas para a Covid-19 estão disponíveis nas UBSs da cidade e são aplicadas de acordo com o cronograma divulgado nas redes sociais da Prefeitura Municipal de Ouro Preto. Para a Real FM, repórter Samuel Carlos. O Radar 90 volta a qualquer momento aqui na sua 90.1. Radar 90. Radar 90. Informação em tempo real. Tempo real. Real FM. Conheça a Ladona Joias. Semijoias com garantia de 1 ano e prata com garantia vitalícia do metal. Brincos, pulseiras, colares e muito mais. Siga @Ladona Joias e saiba mais. Pagamentos no cartão, Pix e dinheiro. Para pagamentos à vista, 5% de desconto. Ladona Joias. 995533158. A Prefeitura de Mariana firmou uma parceria com o Banco Sicredi para oferecer crédito consignado para servidores públicos no município e da Câmara de Vereadores. Confira as condições e aproveite. Prefeitura de Mariana, construindo uma nova história. 9160-9001 no Zap da Real. Mande seu alô na número 1. Agora faltando 15 para as 11. Real Entrevista. De volta com Real Entrevista dessa quarta-feira, hoje recebendo a Duda Salabert. Ô Duda, eu posso chamar de pré-candidata a senadora, a governadora ou só pré-candidata? Pré-candidata. Pré-candidata. Há alguns cenários construídos, os convites, como eu disse, o partido me convidou para disputar o governo, o Senado e a deputada federal. Nas pesquisas para o Senado nós estamos em segundo lugar, o que mostra que a gente tem musculatura para a vitória, mas também a possibilidade para a deputada federal. O fato é que nós vamos disputar as eleições esse ano. Essa é uma das perguntas, né? O Matheus perguntou, a Duda pretende candidatar-se a senadora porque ela tem grande chance de vencer, então tá respondido pro Matheus, né, Duda? A possibilidade existe. Deputada federal ou Senado. Então a gente pode sintetizar dizendo que nós vamos disputar o Congresso Nacional. Gilson. Aproveitando, você comentou com relação
Ao governo. O Miguel Correia, a princípio, ele tá como o PDT, né? Só que o Ciro já falou que não interessa para ele. Porém, eu já vi entrevistas de você comentando que essa decisão não é específica do Ciro, ou até mesmo do Miguel, né? Que depende do partido. Você é vice-presidente do PDT Nacional? É isso mesmo? E como funciona com relação a essa decisão do governo? A decisão se dá por meio da convenção partidária. É um atributo da gestão estadual do partido. Então, quando o Ciro Gomes fez essas críticas ao Miguel Correia, são críticas... Os partidos são heterogêneos e debates políticos são fundamentais no partido. Então, essa posição do Ciro Gomes é uma posição válida porque ele deixou clara a insatisfação dele em relação à pré-candidatura do Miguel Correia. O partido tem conversado, outras pessoas querendo colocar o nome também para ser candidato ao governo. Há a possibilidade também do partido aproximar de outros candidatos, por exemplo, Alexandre Calil. Então essas conversas estão acontecendo internamente no partido. Nós temos ainda um mês para definir, um mês para avançar no debate. Isso é muito saudável. Um partido, quando se tem divergência interna, isso garante a democracia interna do partido. E é aquilo que eu disse, eu mostro a tese, você a antítese, chegamos à síntese. Então o Miguel Correia, ele é um quadro do partido e ele tem o direito, como qualquer pessoa filiada, a se lançar pré-candidato. É assim que funciona a democracia dentro de um partido. Agora, a decisão ela é coletiva e se dá por meio da convenção partidária. Duda, Gabriel C. Carvalho, lá no Instagram. Pergunta a Duda se ela cobra do Ciro uma maior atenção à questão da sustentabilidade. Cobro demais. Sobretudo porque nós estamos num cenário de emergência climática, de crise hídrica. A pandemia que nós estamos passando, ela é consequência da relação irresponsável que nós temos com o meio ambiente. Então, essa preocupação é uma preocupação não só dele, mas do partido. Nós temos um ecotrabalhismo, né, que é justamente um setor do partido que procura produzir um programa de crescimento sustentável, né, para os municípios, estado e também para o país. Já entrando no assunto que eu acho que a turma está esperando, a Mayra quer saber o seguinte: o que ela pode fazer como educadora para incluir nas pautas a questão LGBTQIA+, já que o presidente vetou uma cartilha explicativa? Tá te mandando muitos beijos, tá falando que sua fã te admira muito. Meu bem, obrigada. Mas mesmo o presidente ou a presidenta anterior ter vetado o debate, alguma cartilha que seria uma cartilha para combater o preconceito que há na sociedade, mas a LDB, né, já garante o debate sobre a diversidade em sala de aula. Isso, todos os professores estão... que debate a diversidade, debate o combate ao preconceito, são assegurados pela legislação vigente. A cartilha seria mais um material para promover esse debate. Nós somos o país que mais mata pessoas LGBT do planeta. 90% das travestis transexuais do país estão na prostituição. 91% das travestis de Belo Horizonte não concluíram o ensino médio. Então esses números são números vergonhosos. Independente da ideologia das pessoas, da visão política das pessoas, ninguém concorda em morar num país em que um grupo populacional, 90% dele está na prostituição. Estima-se que a expectativa de vida de uma travesti do Brasil não supera 35 anos. Então a gente enfrenta esse cenário de preconceito colocando a escola desempenhando um papel essencial para o combate dessa mentalidade odiosa que tem no Brasil. Então discutir combate ao preconceito e à diversidade, isso já é assegurado pela legislação, ela pode fazer. E se houver qualquer tipo de perseguição, o Ministério Público pode ser acionado, que vai estar em defesa dela. Assim como também o nosso mandato e outros parlamentares se colocam a favor dos direitos humanos. Você comentou com relação a 90% das travestis vão para a prostituição. E aqui agora em Ouro Preto está em um projeto de lei ainda, a gente não sabe como vai ser a votação, de ter cotas específicas para concurso público para trans. Aqui já tem as cotas, que foi aprovado também pelo vereador Alex Brito, de cotas para negros. E agora também as cotas para trans. Nessa mesma ideia que eu acho que muito é devido ao preconceito das empresas de contratarem, né? Então, o que você acha, assim, na verdade, já falamos das cotas anteriormente com relação à universidade, agora essas cotas para o serviço público, que aí tendo uma representatividade dentro do governo mesmo, né? Olha, como eu disse, antes da pandemia, os números que tínhamos
é de que 90% das travestis transexuais do país estão na prostituição. Isso mostra que a prostituição para travestis transexuais é quase que compulsória, quase que obrigatória, porque é raro você encontrar uma transexual que não esteja na prostituição. Isso é um número vergonhoso para o país. Então, o Estado ele tem o dever, a obrigação constitucional de buscar o mínimo de equidade na sociedade. Então, há que se construir uma política de empregabilidade desses grupos historicamente aviltados e excluídos das políticas públicas. Então, se o município de Ouro Preto entendeu a cota de serviços públicos como uma das ferramentas, ótimo. O fato é que os municípios e o Estado têm a obrigação de criar uma política de empregabilidade. Eu sei que o desemprego hoje ele afeta a população em geral e nós temos que voltar a fazer o Brasil crescer gerando emprego, mas para além disso nós temos grupos que têm menos possibilidade de inserção no mercado de trabalho justamente pelo preconceito odioso que atravessou e formatou a história do Brasil. Então, como eu disse, 90% das travestis transexuais do país estão na prostituição. Nós não podemos tolerar isso. Então não é uma prostituição por escolha. É uma prostituição, como eu disse, quase que compulsória, quase que obrigatória. As pessoas questionam, e os outros 10%? Os outros 10% se enquadram na exceção, casos como o meu, por exemplo, que fiz a transição de gênero quando já tinha curso superior, já tinha uma vida econômica estável. Agora, para aquelas pessoas, em sua maioria, 90%, que estão na prostituição, é porque tiveram um histórico de exclusão social. E o Estado não pode virar as costas para essa realidade. Então temos que pensar políticas públicas de empregabilidade para esses grupos vulneráveis, como, por exemplo, também discutir empregabilidade para as mulheres vítimas de violência doméstica, porque um dos elementos da violência doméstica é justamente a dependência econômica que a mulher tem em relação aos seus maridos e não separam, porque tem a dependência econômica e por isso não conseguem sair do ciclo da violência. Então esses grupos que estão em vulnerabilidade, o Estado não pode virar as costas e tem que pensar em política de empregabilidade para eles. Ô, Duda, vou tomar a liberdade de convidar o Vitor para o nosso debate. A pergunta vai para você e automaticamente o Vitor vai responder para a gente. Ô, Vitor, bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem. Prazer. Todo mundo que está ouvindo, prazer estar aqui. Receber você novamente. Para vocês dois, qual política pública, a pergunta da Kátia Fonseca, qual a política pública é mais urgente para pessoas trans em âmbito municipal, estadual e federal? Pode ir, Duda. Eu acho que as políticas públicas para essa população especificamente, né, elas ainda estão muito básicas, né? Vão muito no sentido de nome social, da questão de utilizar os espaços, a pauta da educação, de utilizar os espaços educacionais, assim, e principalmente nessa questão do acolhimento e do mercado de trabalho, né, de criar essa independência dessa população financeira para que ela se desenvolva e tenha capacidade de ter voz, né? Eu acho que o movimento LGBTQIAP+, ele tem crescido, assim, mas a voz desse movimento ele ainda está concentrado nos homens gays, né? E é preciso que a gente crie essas oportunidades de liberdade de emancipação financeira, de emancipação educacional, para que a população trans consiga ter mais voz, né? Acho que do meu ponto de vista é isso. E aí, Duda? Exatamente, a gente tem que... São duas questões, emprego e educação. Como eu disse, 91% das travestis de Belo Horizonte não concluíram o ensino médio. Há uma evasão escolar muito grande e essa evasão se dá por causa do preconceito que há sendo manifestado dentro das próprias escolas, por exemplo. Então a gente tem que pensar uma política educacional que contemple a diversidade, que contemple a dignidade humana, que é uma dignidade marcada pela diversidade. Então frear a evasão escolar é fundamental. E além disso, garantir o acesso ao mercado formal de trabalho, já que 90% das travestis do país estão na prostituição. Então educação e produção de inserção no mercado de trabalho são políticas emergenciais. Ô Duda, a gente está no mês aí da consciência LGBTQIA+. Quais ações em âmbito, acho que estadual, né, principalmente Belo Horizonte, o Vitor pode responder por Ouro Preto, quais ações precisam ser efetivamente acertadas? Vamos fazer isso. Às vezes tem prefeitura, tem gente que solta uma artezinha, acha que isso é legal, pronto, fiz minha parte.
precisa-se de mais atitudes veementes, né? Sem dúvida. Em Belo Horizonte, nós construímos, junto com a Secretaria de Segurança Pública, um projeto que se chama Projeto Cintura Fina, que ele tem o objetivo de zerar o assassinato contra LGBTs em 5 anos. E além de zerar o assassinato contra LGBTs em 5 anos, a gente também está em um processo de qualificação e formação da Guarda Municipal, a fim de que haja um atendimento mais humanizado em relação a esses grupos, em relação à comunidade LGBT. E além disso, gerar números, porque para a gente criar políticas públicas é importante ter números. E há um apagamento muito grande da violência contra a comunidade LGBT. Então a gente criou esse Belo Horizonte, junto com a universidade, junto com o movimento social, junto com a Secretaria de Segurança Pública, e é um projeto que a gente pensa que pode ser exemplo para o Brasil como um todo. Esse projeto Cintura Fina. E a gente tem que avançar. O mês do orgulho LGBT é entender que a gente está discutindo aqui moradia, segurança, saúde de um grupo historicamente marginalizado das políticas públicas. Né? E aí, Vitor? Em Ouro Preto? Em Ouro Preto, acho que a gente tem avançado bastante no debate, né? É claro que o mês do orgulho é o mês que traz essa visibilidade, então a gente consegue trazer essas discussões de forma mais latente, né? E a gente tem realizado várias ações dentro da cidade, né? Então a gente já teve a conquista aí da lei de combate de LGBTfobia, a gente tá acontecendo agora a discussão da criação do Conselho de Políticas Públicas para a População LGBTQIAP+, estamos planejando aí o centro de referência do atendimento para essa mesma população. Então, muita coisa tem sido feita. Isso que Duda fala de fazer esse reconhecimento da população, desse mapeamento. A gente iniciou o mapeamento prévio, né? Então a gente mapeou as pessoas LGBTQIAP+, do município e tem dados interessantíssimos sobre esse mapeamento, e vamos abrir esse mapeamento de novo para chegar até mais pessoas, né? Vamos tentar fazer ele sem ser de forma só virtual, mas física, presencial também. Quem sabe usar até as unidades básicas de saúde para fazer esse mapeamento. E aproveitar para dizer que dia 28, que é o dia do orgulho LGBTQIAP+, a gente vai fazer uma live com o prefeito, com a vice-prefeita, para discutir essas políticas públicas para a população LGBTQIAP+, no município. E aí aproveitar e deixar o convite para todo mundo que está ouvindo para assistir essa live, para participar do debate com a gente e vir construir junto, né? Eu acho que uma das coisas que a gente tem tentado fazer é trazer o próprio movimento, trazer as pessoas para a discussão das políticas. Então, em vez da gestão falar assim, olha, nós vamos fazer isso, isso, isso e aquilo, é um movimento contrário. O que vocês precisam? O que é mais latente para a população? Então, esse movimento é super importante e é super importante que todo mundo participe, né? É o que a Duda fala, né? Vamos ouvir mais quem precisa ser ouvido, né? Não descer a canetada e por aí vai. Ô, Duda, a gente consegue saber o público majoritário dos seus votos? Olha, quando eu me candidatei, eu repito isso que é importante, eu fiz uma campanha lixo zero. Não imprimi nenhum santinho, nenhum panfleto, nenhuma bandeira, não imprimi nenhum material. Porque, segundo o Tribunal Superior Eleitoral, a quantidade de lixo eleitoral gerado na campanha de 2016 daria para produzir 40 milhões de livros. E eu perguntei para a sociedade, vocês preferem 40 milhões de livros ou aquela quantidade de lixo eleitoral? E aí fiz uma campanha lixo zero, não imprimi nada. E não saí de casa nem um dia, porque era o contexto de pandemia, em respeito à minha saúde e à saúde pública, não saí de casa nem um dia da eleição. Né? E aí, quando eu lancei a campanha Lixo Zero, eu fui muito criticada. Teve setores do campo de esquerda, do campo popular, dizendo que eu estava tornando minha campanha elitista. Porque algumas pessoas dependem do material impresso, a pessoa mais humilde precisa ali do papelzinho com as propostas. Aquela colinha, né? Porque não tem acesso à internet. Sim. Também. E aí me criticaram por isso. Eu fui votado em... Aí quando terminou as eleições, eu fui votado em todas as urnas de Belo Horizonte. Em todas as urnas. Desde o bairro mais elitizado até o bairro mais pobre. Desconstruindo esse mito de que precisa de papel para uma campanha. Nós fizemos a melhor forma de divulgar uma campanha no boca a boca. Não é internet, não é material impresso, é o boca a boca. Porque quem confia no seu trabalho e quem gosta do seu trabalho, propaga esse trabalho. Porque justamente você quer o bem comum ali.
Então, se você tem uma experiência positiva, você propaga isso de forma positiva. Então, o meu eleitorado é bem heterogêneo. É difícil até porque nós carregamos bandeiras múltiplas. Eu sou uma pessoa travesti transexual e eu vejo setores da sociedade que querem reduzir a minha atuação política à pauta LGBT. A pauta LGBT é uma das pautas que eu carrego dentro de uma pauta maior chamada direitos humanos, chamada justiça social. Então, a nossa atuação é em 3 grandes campos. A questão ambiental, a questão educacional, porque eu sou professora, e a questão dos direitos humanos. E aí, por isso que há um grupo heterogêneo que votou em mim, e eu fico muito feliz em ter tido voto em todas as urnas da cidade. O porquê dessa pergunta? Quando a gente trata de eleição, muitas pessoas não levam a política como ela tem que ser levada. O exemplo do Calil. O Calil foi presidente do Atlético, eu sou cruzeirense, não vou votar. A Duda defende a causa LGBTQIA+, eu não vou votar. Como conquistar parte dessas pessoas que ainda têm esse pensamento fechado para votar na Duda numa pré-candidatura, numa candidatura ao Senado? Qual o trabalho da Duda nesse sentido? A melhor forma penso eu, né, eu estou iniciando na política, estou engatinhando na política, mas eu penso que a melhor forma de você conquistar um eleitor é mostrando trabalho. O que a sociedade quer é trabalho. Né? Eu sou paga para trabalhar, sou funcionária pública e eu tenho compromisso de defender todas as bandeiras voltadas para a cidade. O que é o bem para a cidade, meu compromisso é trabalhar para isso. Agora, o problema é que o que a gente percebe é que muitos parlamentares, eles reduzem e rebaixam o debate político e ficam preocupados só com o seu pequeno grupo ali de eleitores e esquece que você não é vereadora ou político de seus eleitores. Você é uma vereadora política da cidade. E se é deputada, é do Estado, é do país. Então, a preocupação é justamente com o coletivo. Né? Eu não sou vereadora de um bairro, de uma causa, de uma bandeira. Eu sou uma vereadora da cidade de Belo Horizonte. E caso eu vá disputar para deputada federal ou para o Senado, seria uma parlamentar do Estado de Minas Gerais e não de uma pauta ou de um viés específico do Estado. As pessoas têm que parar de ficar caçando, colocar rótulo de tudo em todos, né? Exatamente. Quem não votou em mim, eu represento essa pessoa também. Então não estou preocupada só com os meus eleitores, estou preocupado com o bem-estar da cidade. Isso passa por um grupo heterogêneo. Muita gente que procura no gabinete não votou em mim, não pretende votar em mim, mas reconhece que eu posso ser uma ferramenta importante para aquela luta. E tem que ser assim o caminho. Justo Fernandes. Queria fazer a pergunta, a sua opinião com relação os indígenas, essa questão dos jornalistas desaparecidos, foram encontrados agora, né? O ativista e o jornalista foram encontrados mortos. A sua opinião com relação a isso, e principalmente com relação aos indígenas. A população indígena, ela, além de fazer parte, né, da nossa brasilidade, e que foram historicamente também excluídos e marginalizados, mas também desempenham um papel fundamental para a promoção de saúde, já que são os grandes guardiões da floresta brasileira. Se não fosse a população indígena, o que nós veríamos hoje é um Brasil completamente devastado, né, por atividades ilegais e criminosas da Amazônia. Então os nossos biomas, não falo só na floresta amazônica, mas nossos biomas no país têm como guardião a população indígena. E que ainda tem um modo de vida, né, que é totalmente contrário a esse modelo que nos colocou nessa crise que nós estamos. Crise climática, crise hídrica, crise humanitária. O sistema econômico que nós colocamos nos colocou nesse cenário de crise e a população indígena tem uma forma de viver e de pensar que seria remédio, muitas das vezes, para essa crise que nós estamos. Agora, em relação aos assassinatos trágicos, né, do indigenista e do jornalista no território brasileiro amazônico, infelizmente, uma das consequências do desmonte da política ambiental no país. O governo Jair Bolsonaro se caracterizou por um desmonte absurdo na política ambiental, no que se refere, por exemplo, à FUNAI. Se nós tivéssemos uma política ambiental com uma solidez, equipamentos em defesa da questão ambiental com maior solidez no país,
crimes e tragédias como essa que aconteceu com o indigenista e com o jornalista poderiam ser tranquilamente evitados, né? Nós temos uma FUNAI desmontada, não tem um processo de proteção nenhum com aqueles que defendem a nossa biodiversidade, e aí abre e pavimenta e até mesmo tenta legitimar absurdos como esse. Né? Ô Duda, a gente já está caminhando pro final, a gente sabe que você tem um compromisso daqui a pouquinho. Olha só, a notícia que acabou de sair no Tempo. Horas antes da visita do ex-presidente Lula a Uberlândia, no Triângulo Mineiro, o governador Romeu Zema anunciou hoje, por meio de redes sociais, reforço policial. Em provocação velada, Zema diz que o objetivo é não dar brecha para bandido. De acordo com o governador, será inaugurado em Uberlândia uma sede para o 32º Batalhão de Polícia, assim como serão entregues 24 viaturas para manter o estado mais seguro do país. Temos tolerância zero com crime de pequenos delitos aos ladrões dos cofres públicos. Zema logo foi rebatido pelo Rogério Correia. Então não passe lá, governador Romeu Zema, antes de pagar o Fundeb aos professores e professoras. São bilhões desviados de suas reais finalidades, em especial o piso de educação. Sua opinião sobre isso? É o que nós vamos enfrentar nas eleições desse ano. O que os dois aí, o governador Romeu Zema e o Rogério Correia, que tem o respeito, né? Mas o que os dois trouxeram de projeto para a cidade, para o estado de Minas Gerais? Qual que é o projeto deles de segurança pública? Há que se discutir, como eu disse, uma reforma no sistema prisional e criminal do Estado. Então, acho que é isso. A gente tem que superar essa velha política de vamos dar viaturas e achar que isso resolve a segurança pública. O problema da segurança pública é um problema extremamente complexo. E o que nós vimos em 4 anos do governador Romeu Zema é um avanço tímido em relação a isso. Então, é lamentável essa posição, porque de novo, é jogar pra galera, promover muito like na internet, abrir caminho para o discurso de ódio e para intensificar a polarização. E o que é mais importante, que era um debate profundo sobre segurança pública, não foi apresentado. Né? Qual a posição do governador Romeu Zema em relação às APACs, por exemplo, que é uma alternativa no sistema criminal judiciário para a gente combater essa cadeia tradicional que são universidades do crime, né? Então, o que o governador tem feito em relação ao jovem infrator, né? A inserção da população periférica ao mercado de trabalho para evitar esses pequenos delitos que ele está falando, né? O que vai enfrentar esses pequenos delitos é geração de emprego de qualidade, né? Geração de renda. Qual que é o projeto do governador Zema em relação a isso? Então, assim, é lamentável. Ô Duda, que a população de Minas, do Brasil, pode esperar da Duda senador caso eleita? Pode esperar, primeiro, a gente aprofundar em buscar alternativas para a superação da crise no Brasil. Nós vivemos a maior crise econômica, social da história desse país. E repito o que eu disse 2 vezes aqui nessa entrevista, não se resolve problemas complexos com soluções simplistas ou propostas simplistas. Então, o que pode esperar de mim é uma parlamentar que vai vocalizar em esfera federal os anseios populares voltados para a justiça social, justiça ambiental, justiça climática, entendendo que a educação é um motor fundamental para a gente pensar a transformação da sociedade. Sou professora, dei aula há mais de 20 anos e entendo que nós precisamos fazer uma bancada de educação, uma bancada parlamentar que de fato esteja preocupada com a educação. E quando eu falo preocupada com a educação, valorizando professores e professoras, fazendo a docência uma atividade interessante. O Brasil ocupa as últimas posições no mundo em que jovens querem ser professor. Isso diz muito sobre o projeto de sociedade que nós queremos. Não tem como... O projeto educacional que nós queremos vai traduzir o projeto de país que nós queremos. Então, o que nós defendemos é uma bancada de educação, professores, professoras e pedagogos ocupando o espaço de poder para, juntamente com a sociedade, pensar e construir um novo projeto de país. Duda, eu como professor, filho de professora, fico muito feliz de ouvir isso, que mais pessoas tenham esse pensamento. E não só o pensamento, coloque em prática como você vem fazendo. Você foi a vereadora mais votada da história de Belo Horizonte. Tá aí correndo o risco, vamos dizer assim, de ser eleita senadora, caso a pré-candidatura venha se confirmar, com incontáveis votos. A gente sabe, caso eleito, isso vai acontecer.
Como é a sua relação com os vereadores na Câmara de Belo Horizonte, sendo a mais votada, já que você carrega esse troféu, que tem ônus e bônus? A inveja, a preconceito, como é que você lida com isso? Existe, mas temos que lembrar que após ser eleita, todo mundo é igual ali, não tem quem foi mais ou menos votado. Nós temos 41 vereadores em Belo Horizonte e nós precisamos ali de 26 votos para aprovação de um projeto. Então, meu voto tem o mesmo peso do voto da outra pessoa que teve 3 mil votos. Eu tive 40 mil, outro teve 3 mil. O nosso voto tem o mesmo peso. Então, o voto que nós tivemos é reconhecimento do trabalho que a gente já construía na cidade. Porque antes de ser parlamentar e sem nenhum cargo de parlamentar, eu já tinha feito pela cidade muito mais que mais vereadores. Em Belo Horizonte nós criamos um projeto social chamado Transveste, que oferece educação gratuita para travestis e transexuais da cidade. Por esse projeto nós criamos a primeira casa de acolhimento de pessoas transexuais em situação de rua. Em Belo Horizonte nós criamos também um projeto voltado à reciclagem, por exemplo, no carnaval, a gente conversando com os foliões a fim de evitar aquela quantidade de lixo no carnaval, dentre outros projetos que nós construímos que foram bastante exitosos na cidade. Então, a minha relação com os outros parlamentares é uma relação política, entendendo que nós temos divergências, mas o que eu busco construir no parlamento é o que eu busco construir na sociedade. Uma sociedade com mais pontes e menos muros. E é isso que nós precisamos. Uma cidade com mais pontes e menos muros, mas sem me vender. Eu faço parte de um partido que tinha Leonel Brizola, e o Brizola dizia assim, que ele apertou a mão de todo mundo, mas o segredo é como não sujar a mão ao apertar algumas mãos de algumas pessoas. Então a gente busca construir pontes, buscar o consenso, mas sem me vender. A Heloísa Helena dizia muito bem isso, mas vale um coração partido do que uma alma vendida. Então, se nossos sonhos são inegociáveis, o nosso projeto de sociedade é inegociável. Mas entendendo que a conversa é o elemento central da política, é saber conversar e ouvir, né? Duda, a eleição esse ano, ela mais que nunca vai ser uma eleição que a gente vai chamar da grande eleição, talvez a mais importante da história do país. A Kátia quer saber, na sua opinião, a gente vai conseguir garantir os direitos democráticos nas eleições? As eleições, ela é parte. A gente garante a democracia no dia a dia e garante o avanço da sociedade por meio da população mobilizada, ocupando as ruas e cobrando direito. O voto é uma parte do exercício democrático, né, do exercício cidadão. Mas mais do que isso, o que faz de fato transformar a sociedade é a população na rua, é a mobilização cobrando dos políticos uma política mais eficaz. Assim aconteceu no Chile agora mesmo, né, na criação de uma nova constituinte. E assim tem que ser no Brasil. Nós vamos eleger um presidente do campo democrático, do campo popular, do campo progressista. Mas essa eleição só vai fazer sentido se nós cobrarmos desse candidato, por meio das ruas, a aplicação de um programa voltado de fato para a justiça social. Gilson. Duda, você comentou muito bem com relação a dar mãos e aí essas pessoas poderem talvez sujar suas mãos, né? Então, e o próprio pré-candidato Lula, nem tem que falar pré-candidato. Uma chatice. Pré-candidato, Tá fazendo essas alianças e pode ser que vão cobrar depois o retorno, né? É normal na política depois eles cobrar esses retornos. Você acredita, Lula sendo eleito e fazendo um mau governo nesses 4 anos, a extrema-direita pode retornar depois de 4 anos ainda mais forte? É uma pergunta do Samuel Sabino, mandou aqui pra gente tá acompanhando. Lógico que pode, né? Eu acho que o compromisso e as alianças que nós temos que ter é com a população, é com o povo. E não um compromisso com o conchavo, com o toma lá da cá. Né? Nós temos que lembrar que esse cenário de conchavo nos colocou nessa crise que atravessa o Brasil nos últimos 15 anos e pavimentou o caminho para que o Bolsonaro ganhasse as eleições. O compromisso tem que ser com o povo, com os anseios populares e não com anseios daqueles que têm preocupação apenas com o lucro e desconsidera o cenário que nós estamos. Então, sim, é uma preocupação que se abre. Duda, pode ser. Então, é uma preocupação que existe. Pra gente encerrar, você acredita que o melhor pro país
A gente já sabe a resposta, mas tem que perguntar. É a continuidade desse governo, a troca do governo, ou você acha que Jesus vai voltar e colocar a mão na cabeça de alguém e falar que você vai ganhar a eleição? O que nos une aqui é vencer o Jair Bolsonaro. Mas há que se entender que não basta vencer o Bolsonaro. Nós temos que também, nesses meses, apresentar um projeto para o país, discutir esse projeto para o país, para poder cobrar a materialização desse projeto em políticas públicas estruturantes para o país. O Bolsonaro ele não é o problema, ele é parte do problema, uma parte considerável, mas ele não é o problema, ele é uma parte do problema. Não foi o Bolsonaro que gerou essa crise econômica, ele foi gerado por essa crise econômica que perpassa o Brasil nos últimos 15 anos. Nos últimos 10 anos o Brasil não cresceu. Então a gente tem que pensar em questões mais estruturantes, mas é urgente e emergencial vencer o Bolsonaro e isso nos une e a nossa luta é para isso, né? Agora, se a gente conseguir vencer e apresentar um programa que traga de fato um modelo de uma nova sociedade, o país melhor ainda. Mas o que é emergencial é derrotar o Bolsonaro, que praticou uma necropolítica, que coloca inclusive a minha vida em risco e a vida do grupo que faço parte mais em risco ainda desse país. E em Minas Gerais, continuidade, troca? Troca também. O governador Romeu Zema é uma metástase do Jair Bolsonaro. O que está acontecendo, a avaliação positiva que ele está tendo não é pelos seus méritos, é porque o governo anterior, que foi Pimentel, foi uma tragédia, um fracasso absurdo. Então o governador Romeu Zema fez uma gestão morna para fria. E Minas merece mais. Minas merece voltar a crescer e ser exemplo para esse país. E o Zema ele quer resolver a crise do neoliberalismo com mais liberalismo. Ele está indo na contramão do que acontece no mundo. Gilson, obrigado pela presença. Duda. Ei, Gilson. Não, é isso mesmo, é só uma aula que a gente teve aqui hoje, espero que os ouvintes tenham gostado também, eu imagino que sim, né, porque é muito bom quando a gente ouve sempre o lado da democracia, e sempre dando soluções e não críticas. Crítica é mais fácil, né, tipo... Não... O Cortella fala que o pessimista, além de tudo, ele é vagabundo, né, porque ele não quer se movimentar, né? E o otimista tem o trabalho todo dia de acreditar, ele trabalha, o pessimista, além de tudo, ele é vagabundo, porque criticar é muito mais fácil do que tentar melhorar e achar soluções, né, Gilson? E muitas das coisas aqui vindo da juventude, né? Tipo, não da juventude, tá das crianças. O caminho para a escola, a educação como o futuro, e não ficar, não é apesar que clichê, né? Mas você deu soluções para isso. Eu acho que isso é muito mais importante. Olha, lá em Belo Horizonte nós construímos e aprovamos um projeto que cria a Semana Mundial do Brincar e institui políticas públicas voltadas para a brincadeira na cidade. As pessoas, nossa, mas num cenário de crise econômica, a pessoa passando fome está preocupando em brincadeira. Aí nós mostramos que, infelizmente, nós vivemos um cenário tão triste que nós não encontramos mais crianças brincando. E brincar é coisa séria, porque a brincadeira... criança brincando é um bioindicador de qualidade de vida. E quando você vai nas grandes capitais, você não vê mais crianças brincando na rua, o espaço público não é feito mais para as crianças. E a gente falou, nós temos que romper com essa lógica adultocêntrica, que pensa a cidade somente voltada para os adultos, e pensar uma cidade para todos. Uma cidade boa para a criança é uma cidade boa para todo mundo, para os idosos, para as pessoas com deficiência. Então pensar uma cidade para a criança é pensar uma cidade boa para todos. E isso passa justamente para a gente entender que o caminho para a escola tem que ser o melhor caminho possível. Então, em Belo Horizonte, a gente quer uma cidade para todos. E agora é ampliar isso para uma Minas Gerais para todos. É um desafio nesse cenário de crise econômica que nós estamos, mas o fogo ele surge do atrito, né? Então, que nós tenhamos esse atrito de ideia para queimar o que é antigo e pensar, de fato, daqui para frente uma nova sociedade. Duda, obrigado pela sua presença, que a gente nos encontre em outras oportunidades, né, com um cenário bem melhor que esse. Muito obrigado, volte sempre, estamos sempre à disposição. Eu que agradeço, muito obrigado pelo convite, parabéns pelo trabalho. O jornalismo e as rádios têm um papel fundamental na democracia, temos que valorizar as rádios locais, que são extremamente importantes para a comunidade. E é isso, vamos defender uma política nacional de redução de agrotóxicos, redução de impostos sobre produtos orgânicos, né? Reforma agrária popular, uma reforma urbana. É um absurdo em Belo Horizonte ter mais prédios vazios do que a população em situação de rua.
né? Fim dos vestibulares, é fundamental discutir os fins dos vestibulares nesse país, tal qual aconteceu em países vizinhos como o nosso, e superar o que nós chamamos da minério-dependência e fazer Minas Gerais ser um exemplo de desenvolvimento sustentável no cenário de emergência climática e crise hídrica. Para isso, coloco meu corpo à disposição e colocarei também nas eleições desse ano. Muito obrigada pelo apoio e pelo espaço, e parabéns por ouvir pessoas diversas e plurais. É assim que a sociedade cresce. Valeu, Duda. Gilson, valeu pela parceria hoje. Semana que vem a gente recebe João Moraes. João Moraes. Semana que vem a gente recebe a João Moraes. Ô, Gilson, então é isso. O Real Entrevista vai ficando por aqui. Você que perdeu algum trechinho, pode assistir na íntegra no nosso Facebook, daqui a pouquinho também no YouTube da Real FM. Ótima quarta-feira pra você. Lembre-se sempre, alimente sua fé e seus medos morrerão de fome. Tô de volta segunda-feira. Feriado, né? Vou descansar um pouquinho. Valeu, até mais. A Real FM acaba de apresentar Real Entrevista. Real FM, música e informação, sempre na medida certa.